Legal, boa noite, galera. Boa noite para você que já está conectado aí desde cedinho, né? Já postou lá nos stories esse convite bacana para você ficar ligadinho hoje aqui comigo, né? Porque o papo hoje vai te levar assim, olha, você vai fazer uma super viagem, principalmente o povo aqui da região, a galera que acompanha o nosso trabalho há um bom tempo. Hoje, gente, eu vou estar recebendo aqui na minha telinha, nem ia falar aqui no estúdio não, mas hoje a gente vai estar recebendo na telinha esse camarada que é assim, eu vou dizer que é um gigante na locução. Ele já está há um bom tempo aí, né, fazendo rádio, desde a época aqui, ó, do vinil, das fitas cassetes, que a gente está sempre falando por aqui. A gente vai fazer uma super viagem hoje e eu digo que é assim, muito especial, porque ele é meu parceiro de trabalho, trabalhamos aí um bom tempo na Rádio 94, a gente vai falar também aí dos 36 aninhos da 94. Você já sabe quem eu estou falando, né? Deixa eu convidar aqui na minha telinha o meu amigo, que é um gigante na comunicação aqui na região, vai falar dos seus trabalhos com palco, na sua locução publicitária, meu amigo Júnior Souza. Boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo aqui. Esse é o nosso papo. Boa noite, Elisângela. Não fica entregando a idade dos outros, não, hein? Não, imagina. Eu também comecei nesse tempo, amigo. Pode ficar tranquilo. Mas a gente hoje falando de rádio, a gente acaba voltando um pouquinho no tempo, né? Pois é. Porque o rádio passou por tantas transições tecnológicas que Exatamente. é natural que a gente acaba contando mais de 3 décadas, então a gente acaba contando um pouco da história do rádio também nesse Isso aí. E da locução também, né? Uhum. E a gente acaba entregando, né, a idade, que o pessoal já vai lá fazer os cálculos, né? Quando a gente fala do tempo do vinil, né? Aí meu filho outro dia olhou e falou, mãe, o que é isso? Quando a gente fala que é do tempo do vinil, eles logo pensam, nossa, minha mãe é... Não, porque tem a galera hoje, se você mostrar o vinil, mostrar a fita cassete, eles não sabem o que é. Não sabe o que é. Né? Isso foi muito rápido, essa evolução foi muito rápida, né? Exatamente. Não deu para hoje... até o rádio mesmo também. Tiveram alguns aparelhos, a DAT, que passaram rádio, que tem rádio até que nem teve. Então é verdade. E Júnior já está nesse tempo aí do vinil, no tempo da fita cassete, tem uma experiência assim, e hoje a gente está conversando aqui em off, sabe, gente? Que interessante que você falou, né? Começou aí a parte publicitária antes de fazer a locução no rádio, né? Exatamente. O pessoal o pessoal não saiba, mas geralmente a gente começa no rádio falando horas, né? Falando aos pouquinhos. Aí depois que a gente está um tempo no ar, um bom tempo no ar, que a gente começa a aventurar, a gravar um comercial, aí depois com o tempo de ver se tem voz para vinheta, né? Gravar uma vinheta do programa, de outro e tal. Mas geralmente é esse caminho que a gente faz. E eu fiz o contrário, eu comecei a gravar comercial antes de ser locutor praticamente. Que bacana. Eu digo assim, que fazia em off, né? Pra gente ficar lá treinando, eu tinha mania de ficar falando em frente ao espelho, que é muito uma ótima técnica, né? E eu nem sabia nessa época que era tão legal. E ficava gravando textos, não comercial. A gente gravava vários textos ali, só para treinamento mesmo. E é muito bacana, né? Quando você já vai para o ar, já está lá filé. Mas porque eu acho o seguinte, a locução ela tem vários fundamentos, né? E alguns fundamentos a gente traz com a gente. Então, às vezes a pessoa é boa de leitura, mas não é boa de improviso. Falando de locução ao vivo. Ou então na hora da gravação. Tem a entonação, tem um jeito de fazer entonação, tem um tipo de comercial que é diferente. O comercial de varejo é de um jeito, o comercial institucional é de outro, uma assinatura é de outro. Então, às vezes a gente tem facilidade para fazer uma coisa ou outra. Mas não, são tantas coisas que a gente vai ter que aprender em algum momento outras técnicas ou observar bastante. E o rádio do interior é muito de observação, né? A gente tem os locutores que a gente gosta. Eu, por exemplo, ouço rádio desde os 8 anos de idade. Então, desde os 8 anos que lá de trás eu ouvia a rádio, as gravações dos filmes, né? Que vem aquele craquete no filme falando e tal, falando o nome dos atores na época. Antigamente falava o nome do filme, falava uma participação de tal, ia falando o nome do elenco, né? Isso também eu ficava ligado também. Na televisão, na locução, na dublagem também, teve um tempo, né? Agora você me fez recordar, eu ouvia muito propaganda da televisão, eu ficava imitando aquelas propagandas, principalmente de brinquedos, sabe? Eu falo com meu filho, gosta de rir.
Brinquedos da Estrela. Aham. Achava o São as que a máximo. gente mais ouvia, né? Isso aí. E tava lá, imitando as propagandas. Mas a minha intenção nunca pensei assim, em ser locutora publicitária. Eu sempre sonhava com Aham. rádio. Eu achava muito legal essa interação, né? De estar ali com o ouvinte. Isso é muito bom. Mas, Sim, e são locuções diferentes, né? Locução de exato. televisão, você fala como se fosse falando com uma pessoa só. E a locução de rádio, você fala para todo mundo. Por isso que a entonação do rádio é muito mais explosiva. Na TV, você fala como se a pessoa estivesse na sua frente aqui. Ó. Isso. Você vai falar e conheça o produto tal, tal, tal. Você vai falar aqui. O rádio quando é festa ou quando é um comercial de varejo, então você tem que botar a voz lá em cima, né? Tem toda... Você faz aí uma propaganda de promoção, Isso. né? Aí tem essas características que são maneiras. As pessoas, elas sentem a diferença, mas elas não sabem explicar. E às vezes até gente de rádio mesmo, no começo, a gente não sabe muito bem explicar o que é. Isso, né? A gente vai respirando aquilo, depois vai aprendendo os termos, Isso. aí vai aprendendo, tem coisa que a gente não consegue fazer, Né? complicado. É complicado. Eu já passei por muitas saias justas, assim, né? Às vezes a gente não consegue, nem tudo, gente, né? Quem tá lá do outro lado pensa que é fácil, mas não. Aliás, até mandar um abraço pro pessoal que tá aí ligado, né? Você que tem aí um sonho também em ser locutor, aí já tá tendo aqui, ó, uma aula já vai se ligando aí nas dicas. É impossível a gente não passar, né, Elisângela? Isso aí. É uma coisa, e uma coisa que o locutor de rádio é generoso. Exatamente. É muito difícil encontrar um cara de rádio que não seja generoso. Por quê? Porque a gente ama aquela coisa que a gente faz. Então, a gente sente um prazer, não é para tirar onda, para falar, você sabe. Mas, não, cara, eu uso isso aqui experimenta para mim. Porque a locução também não é uma ciência exata. Né? E é muito gostoso. Você passa pela construção, mas você tem que achar o teu feeling, né? Por onde passa ali o teu estilo. E é muito legal o que você falou, né? Da gente não guarda só pra gente, a gente está sempre passando, né? Eu já tive assim, esse privilégio de ter algumas pessoas que estão começando, né? Tá ali do ladinho, observando. Isso é muito legal, né? Você poder passar. Porque às vezes um toquinho que você recebe faz assim, ó, abre a sua mente na hora, você fala assim, não é mesmo? Esse negócio que eu te falei, por exemplo, aí, a diferença de locução de televisão para locução de rádio, teve um período que eu fiz também, né? Fiz produção para a InterTV na época. Então, a gente pega um pouquinho da coisa de... Eu não gostava de gravar TV, porque eu sempre gostei da energia do rádio. Então, na hora de gravar TV, eu achava meio chato fazer aquela voz mais... um tom mais baixo e tal. Às vezes eu levava até os colegas para gravar comercial e eu mesmo não fazia muita questão. Aí, depois de um tempo, eu passei a gostar de TV também. Legal. Vamos viajar no tempo, então. Vai lá. Vamos lá, porque eu também quero saber, a gente vai partilhar também um pouquinho da história da 94, a gente vai juntar tudo aqui hoje, hein? Porque a 94, gente, a galera sabe, completou aí os seus 36 aninhos no dia 12 de maio. Eu fiz tudo para estar nessa festa, mas eu não consegui. Não deu tempo, gente, de saber correria, né? E a gente não mora na mesma cidade. Complica um pouquinho, mas eu ainda vou esse mês aí para dar um abraço nessa galera, porque eu sinto muita saudade desse povo aí. Muito bom. O povo também gosta de você. Noção do que é, né? Também os bastidores, né? A gente acaba se tornando, né, irmãos, vamos dizer assim. Então, a gente vai começar contando desde lá do início da 94, porque o Júnior é um dos primeiros, né, funcionários da Rádio 94, né? A gente conversando em off, ele disse que começou um mês antes da rádio ir pro ar, não foi? Isso. Conta pra gente aí, como é que foi o seu início de carreira, né? Mas antes de contar da 94, tem que falar que na Musical, que eu fui operador de áudio, lá que eu comecei a gravar os comerciais. Lá que começou a sua carreira publicitária, né? Vamos dizer. Exatamente. Foi porque eu era o operador daquele horário que gravava, tinha agência nacional, a gente usava como se fosse um estúdio de gravação. Aí eu era o cara que montava os comerciais na hora, então os locutores iam lá, geralmente Nilson ia lá. Aí o Dilelso, que era o contato da rádio na época, combinou com o Nilson de gravar um comercial. Engraçado que rádio é assim. Rádio você sempre entra pela necessidade, né? Você é sempre empurrado pela necessidade para fazer as coisas. Fulano de tal faltou, Ciclano ficou doente, eu entrei e comecei a fazer locução. E no caso aí, o Dilelso marcou com o Nilson não foi. Aí ele falou, poxa, tem que estar amanhã para mostrar para o cliente comercial.
Você tem uma voz maneira, por que você não grava pra mim? Eu falei, pô, mas eu não sou locutor. Gravo, eu só vou mostrar pro cara depois que eu mostrar o gravado, Nilson regrava. Aí tudo bem, aí ele foi, gravei e ele levou. Aí no dia seguinte ele falou, tem uma notícia boa e uma ruim para você. Fala qual é a notícia boa. Ele falou assim, a notícia boa é que gostaram do comercial. Pô, que legal. E qual é a ruim? A ruim é que agora eles querem gravar com você. Nossa, aí. Aí eu passei a gravar alguns comerciais de Léo. E foi assim que eu comecei a fazer locução publicitária, que eu nem sabia que o termo era locução publicitária e nem sabia também que era mais complicado do que falar ao vivo, porque eu tinha o maior medo de entrar no ar ao vivo. Então, lá na Musical, você começou como uma locução publicitária, mas chegou a apresentar algum programa? Não, o que fazia uma brincadeira comigo era o Célio Figueiredo. Eu tinha acabado de chegar do Rio, né, para morar aqui, eu tinha um sotaque muito puxado, carioca. Aí ele falava, poxa, fala aí a hora. Aí eu falava o nome da rádio, falava a hora. Aí ele ia para a rua, depois que fiquei sabendo, ele ia para o bar lá, onde o pessoal ficava reunido, falava, aí ó, locutor do Rio lá na Musical. Que bacana. Nada, era eu falando só, Musical 10h30. Só isso. Mas por falar nisso, você fazia umas brincadeiras, né? Você disse que não era profissional, não estava ainda como profissão, né? Mas brincava numa emissora. Lá em São Gonçalo, na Tropical, a Tropical era perto da minha casa. E aí eu tinha um amigo, né, que é o Mr. Mu, da época era DJ Mussum, ele ia tocar lá e eu era aquele cara que andava com o DJ, estava sempre com ele. Entendeu? Eu tocava um pouco também, quando eu tinha que fazer alguma coisa, e eu tive esse contato primeiro com o rádio lá na Tropical. Então veio daí. Foi ali que eu conheci o rádio por dentro, entendeu? Esse tempo de choque, assim, caramba. E daí como é então que é o rádio? essa paixão, né? Não, mas a paixão pelo rádio, como ouvinte, eu sempre tive. O fascínio pela locução, pela dublagem, eu sempre gostei. Mas ali na Tropical eu comecei a ver como era o troço por dentro, né? E é muito fascinante, né? Quando você tem um contato com o rádio ouvindo, e depois você vê os mecanismos ali, todos os controles. O povo fica... Não é à toa que o pessoal chama de nave aquilo ali, né? Aquela mesa toda iluminada, com um monte de coisa, com muitos equipamentos. Ainda mais na época que eu conheci que era muito mais analógico, tinha muito mais canais, tinha muito mais equipamentos para a gente poder dominar. Então, é fascinante. Era um encanto, né? Como você disse, parecia uma nave mesmo, né? Entrar ali Exatamente. Só que a Tropical lá era FM na época. E eu depois conheci o esquema da AM, porque tem uma característica diferente do FM para AM. E no AM o controle fica com um operador de áudio e a locução com um locutor. E no FM a gente opera e fala ao mesmo tempo, né? Exato. Eu estagiei também lá em Cantagalo, na Rádio Musical, na época do Luiz Barros. Eu não lembro se Nilson já estava, acho que Nilson ainda não... Você devia estar lá, porque Nilson foi diretor da rádio lá durante muito tempo. Nilson mais na 94. E estagiei lá também um bom tempo. Eu tive essa experiência, né, com a Amy. Lá que foi o meu primeiro contato, assim, de estar ali no ar. Ainda apresentei um programa ao vivo, gravei, fiz alguns comerciais também, que foi muito bacana. Foi uma experiência muito legal mesmo. Você tem uma galera muito boa para trazer aqui da rádio para estar com você no programa, né? E o Nilson é o cara que fez essa galera começar a aparecer, né? Porque Exatamente. O Nilson é o cara mais antigo que veio do Rio, trouxe toda a expertise de rádio para apresentar para o pessoal, para ensinar. Entendeu? O Nilson é o grande professor de todo mundo. Top. Toda essa galera das antigas do rádio. Isso aí. Um abração pro meu amigo Nilson. Nilson Leão. Muito tempo que eu não vejo o Nilson. Gente boa toda a vida. Então, Júnior, gente, a gente está falando aí dessa época lá atrás, então, não que a gente queira, né, entregar nossa idade agora, no finalzinho a gente fala. Mas a gente começou nessa época aí, gente, na época do vinil que vocês estão vendo aqui atrás, na época da fita cassete, meu Deus do céu. E exatamente essas perguntinhas que eu tenho aqui para você. Olha aí, manda aí. O Júnior que viveu aí nessa era aí, essa era de ouro, né, do rádio, passou aí toda essa evolução, né, hoje no digital. O que você vê, né, de mais valioso, Júnior, que o rádio, né, ainda oferece hoje, mesmo toda essa tecnologia, né, com as redes sociais, podcasts e tudo mais, o que você devia de mais valioso que o rádio consegue entregar hoje? O rádio, o evento do ao vivo do rádio é a autenticidade do rádio. Então, eu chamo de alma do rádio. Isso daí é uma coisa complicada de você
superar, sabe, do rádio. Eu acho que ele está vivo até hoje por causa disso. A alma do rádio é essa coisa assim do ao vivo, a autenticidade e também a velocidade com que você pode fazer, né, as coisas, colocar uma notícia no ar, ainda mais hoje com o telefone do jeito que está, né? Em qualquer lugar você entra. E a transparência do rádio também. É engraçado que o povo sente, cara, quando você está falando uma coisa que você tem autoridade de falar, quando você está dando uma notícia realmente com sentimento, com responsabilidade, e quando você está fazendo coisa mecânica. O rádio traz muito essa escola, entendeu? Exatamente. E Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, essa parte humana do rádio, ela é insubstituível, pelo menos até agora. Então eu não vejo nem a inteligência artificial conseguindo superar isso hoje, entendeu? Exatamente. É o que você disse, né? Essa alma, né? Esse sentimento, né? Que a gente consegue passar ali, coisa que nenhuma. Né? Ó, você pensa, por exemplo, a pessoa ouviu o rádio a primeira vez, eu ouvi Elisângela, poxa, essa menina tem uma voz legal. As pessoas pensam assim, tem uma voz maneira, fala legal, ou tem um conteúdo maneiro, pô, ela é simpática, olha só, vai ter sempre uma característica humana, porque quem está do outro lado não é profissional de comunicação. Ele não vai avaliar você pelos conceitos dos fundamentos da locução. Ele vai avaliar o sentimento que você consegue embarcar na vida dele naquela hora. Aí, a partir daquele momento, ela estabelece a conexão e vai começar a ligar e ouvir você todo dia. Daqui a pouco, igual hoje eu tenho ouvintes de 30 e poucos anos, que as pessoas conhecem a gente, entendeu? De tanto tempo que ouve. É muito interessante isso. E são as que propagam, falam, olha, pô, eu gosto do fulano de tal, eu gosto do ciclano e tal. São características independentes também, que não faz um locutor ser melhor que o outro, né? Mas ser mais apreciado por um tipo de característica, entendeu? Tem gente que adora o Nilson, tem gente que adora o André, tem gente que adora a Andréia, tem gente que gosta da minha locução, então, e tem gente que gosta um pouquinho de cada um, da característica de cada um. E até essa questão da publicidade também, eu até estou sempre batendo nessa tecla, que a nossa voz, né, a voz humana, ela dá vida também ao produto, né? Porque essa era digital aí não passa aquele sentimento e nem a credibilidade de cada locutor, né? Por exemplo, você anunciando um produto, eu já conheço, olha, a pessoa logo identifica, né? Essa é a voz do Júnior. Eu também vou confiar no que ele está oferecendo. Até mas essa sabe o que eu parte... gosto? Sabe o que eu gosto? Eu gravo produtos diferentes, porque eu gravo um monte, eu tenho, né? O povo não sabe, mas aqui na rádio, por exemplo, eu já faço esse trabalho desde 1990, que é trazer os clientes para anunciar na rádio. Então, são os meus clientes que eu trago. Então, a gente desenvolve toda a linha de marketing, né? O que vai ser falado, as campanhas e tal. E adoro quando o pessoal não percebe que sou eu no outro comercial. Tipo, toco um comercial agora. Um comercial mais sério. Aí daqui a pouco entra um comercial de varejo. E a pessoa, às vezes, não consegue identificar que sou eu. Eu gosto quando acontece isso, entendeu? Quando você gosta? Eu gosto quando a pessoa não... Só se ela parar e prestar bem atenção que ela vai perceber. Entendeu? Quando eu consigo fazer isso, quer dizer que eu estou imprimindo uma identidade diferente para cada tipo de campanha, entendeu? Entendi. Agora mais uma pergunta lá do fundão do baú. A gente já quase que já até falou aqui, né? Quando você escuta hoje, Júnior, um áudio, ele assim, limpinho, editado com uma facilidade, num clique, né? Hoje está tudo muito fácil. E você aí lembra do nosso início, né? No começo lá, gravando comercial na fita cassete, aquele trabalho todo de editar, para colocar música, gente, para vocês ouvirem em casa aí. Eu não lembro, eu não sei se você fazia isso, Júnior, mas a gente tinha que colocar a música no ponto, no disco. Aquele barulhinho, Isso. né, de DJ que faz. Tem que ter o kill. Eu vou falar isso mais pra frente aí, sobre o som. Como que a gente trabalha coisas simultâneas no rádio, pra gente poder colocar o som do ar, a gente tem que ter o som que não é do ar. Eu vou falar isso. Pois é, e o povo nem imagina. E naquela época, então, que não tinha toda essa tecnologia, né, toda essa facilidade, que trabalheira em colocar o disco no ponto, né? Gravar os comerciais, então, nossa, e colocar o comercial no ar, era um em cada fita, né? Colocava uma, tirava, colocava outra, tirava, depois tinha que guardar tudo direitinho. Eu passei por isso na produção. Cortar a fita, montar as fitas e pontear, que a gente chamava, né? Que é nossa. Para quando a fita tocar, já tocar o comercial, senão dava um buraco. Isso. Segundos são coisas gigantescas, então.
E além disso daí que a gente está falando, que o rádio faz, né, com a gente, né, essa penalidade aí que ele tinha que fazer, a gente tinha que gravar também as músicas em quais LPs estavam. Então, às vezes, nem sempre é um LP de um artista. Às vezes tem uma coletânea, eu tinha um LP de novela, você tinha que saber qual era a música. A música do Guilherme Arantes está no lado A da novela tal. Boa Aí você tinha que recordação. ir na Assim. biblioteca, lá na discoteca, né? Você tinha que ir na discoteca. Isso. No lugar onde que estava música... por exemplo, Novelas. Aí, novela, internacional. Internacional, nacional. Aí tinha cantor nacional, cantor internacional. Tinha que saber onde que estava isso no LP. Isso aí. Você poder botar. E tinha que... Acabou, né? Acabou de tocar, guarda lá direitinho. E difícil quando alguém, né, sem querer, colocasse um disco internacional, onde era o nacional, de repente nem era de novela, aí era complicado. Então, aí você tinha que ter a capacidade de saber que, vamos supor, a música do Guilherme Arantes, que estava no LP da novela lá, que você tocava sempre, ela tinha um LP também do Guilherme Arantes no lugar tal. Isso, Lá, ainda ainda facilitava um pouquinho. Hoje tudo no clique, né, gente? Você está pensando? Em 3 segundos você coloca a música para tocar. Rapidinho ali, tá tudo ali. Se não achar ali também, a gente pesquisa e vai. E qual é a sua sensação hoje, Júnior, de ter passado por isso tudo, né? Daquela dificuldade toda lá e tal, e hoje tudo tão fácil. Qual a sua sensação? Primeiro é alívio, né? Alívio. Trabalhar é muito fácil, pô. É muito mais fácil. A tecnologia ajudou a gente a executar isso. Hoje a gente tem 1 ou 2 canais. Antigamente a gente tinha 2 canais para LPs, 2 canais para fita, 2 canais para fita de rolo. Então, quer dizer, você trabalhava pelo menos com 6 canais diferentes, mais o canal do efeito da voz, mais o canal da voz e de mais tantas outras vozes que você quisesse colocar. Para você operar, você tinha que ser um polvo, né, com vários braços. Hoje em dia, a tecnologia dá essa capacidade de você trabalhar isso. Agora, para mais uma pergunta lá do fundo do baú. Uau. Lembrando, gente, você que está aí ligado, está conectado, né? Essa é a nova temporada, né, do nosso Papo.com Brasil, falando aí sobre essa época bacana aí, né? De toda essa transformação aí do rádio, né? O rádio que é a trilha sonora das redes sociais. Gostou dessa frase, Júnior? Bonita, né? Meu DJ ali, DJ esperto pra caramba. Esse meu DJ fez uma viagem. É a trilha sonora das redes sociais. Muito bom. Bom, a gente já falou aí sobre, né, a fita cassete, essa passagem aí dos comerciais, né? Que todos eles eram gravados um a um na fita. Gente, você não sabe o trabalho que era de colocar um comercial. Esperar o comercial acabar, coloca outro comercial. E também essa mudança aí do vinil, né? Da gente estar ali, tem que estar tudo organizado, gente. Não era tão fácil pegar a música lá. E quando o ouvinte ligava, né? Eu quero a música tal. E se não era aquela que a gente está acostumado ali na programação? Eu vou te contar uma história lá na frente, que você deve fazer uma pergunta aí, eu vou te contar o que acontecia. Nossa, agora eu fiquei curiosa. Agora, Júnior, vamos para mais uma pergunta. Quando você começou, né? A conexão com o ouvinte, a minha também, no meu tempo também era assim, gente, tá? Eu também sou desse tempo. O retorno, né? A gente media, assim, até a audiência. Aqui em Bom Jardim, quando eu trabalhei, a gente media muito, assim, pelo telefone, pelas cartas, né? O número de cartas que você recebia, os números de ligação. Então, assim que a gente media aqui, quando eu trabalhei. Depois eu te conto até essa história da rádio aqui em Bom Jardim. A gente media muito por isso, por telefone, por carta. Hoje em dia, né? Tá tudo muito fácil aí com as redes sociais, né? Essa relação aí mudou, facilitou, eu acho que mudou, assim, para melhor. Mas você aí, o que você curte mais nisso, nessa mudança toda aí, de estar mais conectado com o ouvinte? Eu acho que é o seguinte, rede social também ajudou nesse âmbito aí, que é o tempo de resposta, né, mais rápido. Então, você tem como saber se o que você está fazendo está agradando ou se não está, logo de cara. Então, eu acho que isso daí diminui o tempo de erro teu. Até para você contornar, né? Porque a gente faz o programa para os ouvintes, então a gente tem que agradar os ouvintes. Eu, por exemplo, no meu programa, lá atrás, quando começou o lance do WhatsApp, na verdade, eu comecei a inserir quando começou o Facebook, lá em 2011 para 2012. E eu tenho ouvintes desde aquela época. Hein? Que bacana. Naquela época eu comecei a inserir o Facebook
programação que eu falava do aniversário da galera, eu postava alguma coisa lá, o pessoal interagia, eu anunciava no ar. E aí depois, quando entrou o WhatsApp, como a rádio na época não tinha o grupo, o WhatsApp da rádio ainda, eu fui e fiz um grupo chamado X Pedidos, que está até hoje no ar, e é através do X Pedidos que a gente faz a programação do X Tudo. Olha que legal. E nesse grupo, a Angélica Neves, que é um ouvinte de Friburgo, ela começou a me ouvir também no Facebook, interagindo no Facebook. Ela hoje me ajuda a organizar, a colocar a galera, tirar o pessoal do grupo, entendeu? Fazer toda essa logística. E a gente descobriu um grande talento dela, que ela fala muito bem, ela pesquisa, fala de música. Acabou que ela começou a trabalhar, começou a interagir na programação toda, e ela é muito bem-vinda na nossa programação. Olha só que maneiro. Que é como se fosse uma locutora que não é a profissional do ar, né? É uma locutora que faz com amor, né? Que a palavra amador não é o sentido amador de ser depreciativo. Amador é aquele que trabalha por amor. Profissional é aquele que trabalha recebendo seu salário. E a Angélica acaba desempenhando um trabalho fantástico, assim, me ajuda lá no grupo. E tem essa galera do grupo, que eu chamo dos meus estudões. Todo dia eles estão lá interagindo comigo, pedindo música, mandando áudio, falando quando tem um aniversário do outro, quando sabe que tem um artista fazendo aniversário. Então é uma galera que me ajuda a fazer o X-Tudo. Olha que interessante. Então eu acho que a rede social facilitou muito e ajudou nessa velocidade, né? Desse resultado, né? O que você também disse, da gente estar melhorando cada vez mais, né? Para os nossos ouvintes. Tudo é comunicação, né, Elisângela? Tudo é comunicação. A gente está falando aqui. Então, hoje em dia, a gente habilita o nosso ouvinte a falar no ar, coisa que era impossível lá atrás. Exatamente. As pessoas até para ligar para a rádio para falar no ar, tinha gente que ligava e falava, não quero falar no ar. Não queria falar ao vivo, né? Hoje a gente teve uma facilidade maior do pessoal hoje interagindo e a gente leva essa comunicação também para os programas, né? Isso. Participações maneiras, assim, muito pessoal legal. participando legal. Legal. Aproveitando um abraço para a Angélica Neves, sabe? Gente muito boa. Só fã da Angélica Neves. Ela é sinistra. Tá sempre lá participando, esse carinho também que ela tem com a gente. São sinistros. Isso, e esse carinho que ela tem com a gente, né? Todo esse cuidado, né? Eu acho tão bonito isso nela, esse carinho, né? Um cuidado ali. Muito legal. Outra peculiaridade é que ela faz aniversário junto com a rádio. É mesmo? Que bacana, Angélica. Todo dia 12 de maio a gente lembra dela. Isso aí. Um beijo, então, para você mais uma vez, tá bom, Angélica? Ela deve estar ligada aí. Deve não, eu tenho certeza que ela está conectada. Mas tem uma turma boa lá. Tem uma turma boa. A Angélica participa muito da parte fora do ar, né? Quando eu estou pensando em alguma coisa, quando eu vou fazer um programa diferente, quando a gente tem que resolver alguma coisa, ela incentiva, ela liga, ela manda mensagem. Aí tem uma galera muito fechada ali. Que legal. Então a Angélica agita todas aí nas redes sociais. E a galera fica boa no assunto também, né? Isso aí, a comunicação é contágio, né? Isso. Contagiando a outra pessoa. Isso aí. Muito bacana mesmo. Angélica, beijão pra você, hein? Deve estar frio aí em Friburgo, hein? Tá em Friburgo, né? Ainda tá em Friburgo. Isso. Valeu, paro. Legal. Agora, Júnior, se você pudesse voltar no tempo, vamos fazer uma viagem aqui agora, no estúdio, né? Onde tudo começou. Pode ser 94. Né? Onde tudo era feito aí no braço, né? Como a gente falou das dificuldades de ter que ir ali. Dificuldades não, né? Era aquele tempo, era o que a gente vivia, né? Hoje está tudo fácil. Era como você executava, né? Assim, você voltaria? Pelo menos um dia, assim, tem essa vontade de fazer essa viagem? O meu olhar nostálgico é muito pelo olhar, tipo assim, as pessoas daquela época que a gente tem hoje, colegas que a gente nunca mais viu, né? Eu talvez voltasse e ia querer rever essas pessoas. Os equipamentos, tem equipamento que virou, né, tá extinto, a gente não vê mais. Um rolo Revox, Akai, gravador de rolo, uma mesa escala, em pleno funcionamento, os microfones, que a gente tem o locutor tem um fascínio por microfone, né, essas coisas. E o operador também.
Então tem essas coisas do equipamento. E uma coisa também que é muito peculiar no rádio é o odor do ambiente do rádio. Se você vai numa rádio AM, ela tinha um cheiro característico. A rádio FM, por incrível que pareça, gente, porque um monte de material que tinha, né? O vinil, o papelão, né, das capas, os pôsteres que tinham pregados, o próprio material acústico que determinada rádio usava, as válvulas dos equipamentos que na época queimavam, né, que aqueciam, tem um cheiro diferente. Eu acho que tem esse... É muito interessante. Eu pensava que era coisa da minha cabeça, sabe? Não, mas tem. Você fala assim, o cheiro da musical de um jeito, o cheiro da tropical. Eu entrei esses dias aqui e falei com meu filho. O cheiro da 94 é um, o cheiro da 94 lá, quando começou era um, aqui no prédio era outro. A coisa foi começando a transistorizar, né? Foi tirando as válvulas. Agora a gente está com computadores, então, coisa tudo refrigerado, o ar-condicionado muito ligado, não tem mais o cheiro que tinha, né? Aí você ia na discoteca, tinha um cheiro de característica da discoteca. É muito doideira isso. Interessante, eu pensava que era só a minha cabeça. Porque esses dias eu entrei e falei com meu filho assim, nossa, aqui dentro tá com cheiro de rádio. Eu senti um cheiro. Eu falei, será que é psicológico? Mas não, é verdade. Tem um cheirinho sim, tem um cheirinho diferente. Tá. É muito legal falar disso. São coisas do universo do rádio que às vezes até quem trabalha em rádio não pensa nisso. Pois é. Interessante. Mas ainda bem que eu achei alguém assim que pensa nisso, no cheiro. Tem um cheiro. Você encontrou um maluco igual você. Né? Viu, amigos? Meus filhos, não tô doido, hein? Aqui, antes que a gente estava falando do lance da internet, das redes sociais, eu lembro o seguinte, você já viu que todo dia tem uma chamada, quando tem um estudo, tem uma chamadinha lá que a gente usa, né, que é um trendzinho para a gente chamar para o pessoal. Sim. É o Odile que faz aquelas chamadas para mim. Odile? Eu escolho as músicas, escolho o corte da música e ela tem facilidade, coloca lá, me ajuda também. Aí tem a Angélica, tem o pessoal do grupo, tem o Odile também, que ajuda muito. Legal. Manda um beijo para Odile, saudade de Odile. Gente boa também, super maneira. Ela deve estar assistindo aí. Está assistindo aí, Odile. Saudade de Odile. Eu trabalhei pouquinho tempo com a Odile, mas dá saudade, que a gente acaba acostumando, né, com o pessoal ali. E a gente já é acostumado com o pai dela, né? Isso. Grande Telmo também. Isso. Pra gente falar aqui no finalzinho também, né? A gente fala um pouquinho da história da rádio, conta um pouquinho aí sobre o Telminho. Super legal também. Super padrinho também. Eu estava conversando aqui que o Júnior foi o que me fez o convite há muito tempo atrás para fazer um estágio. A gente estava falando que de repente ele nem lembra. Não lembrava. Fazendo estágio tanta gente, né? Aí, Júnior, bora lá fazer um estágio lá na 94. Aí eu lembro que eu fui, era noite, minha mãe é minha empresária, sabe? Tua mãe sempre te acompanhava, sempre me acompanhando. Até hoje, 83 aninhos. Dona Juju, tá participando dos meus vídeos agora, tá amando. Ela tá ficando manda um abraço pra ela, manda um abraço aí, Juju. Então eu lembro até hoje a cena assim, Paulinho e Júnior, e a gente, era fita cassete, não lembro, eu sei que eu gravei alguma coisa, Paulinho, toda delicadeza, olha, vamos aperfeiçoar mais um pouquinho, mas não desiste não, hein? Porque na época eu era muito novinha, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, acho. Aquela vozinha infantil ainda. Ainda tem um pouquinho de voz infantil, DJ? Você ainda estava na formação, né? Porque era pré-adolescência e adolescência, a voz ainda não está definida. Então, eu lembro aí desse fato. E o Telmo, né? Aí voltando aqui ao que eu estava falando, e Telminho foi quem me fez um convite para 94, aí, não, peraí, antes eu ainda tinha feito um estágio, né, quando meu filho nasceu, mas estava muito novinho, não dava, quando eu morava em Bom Jardim, e Telminho me fez um convite, foi numa época que eu estava fazendo a cobertura das eleições aqui em Bom Jardim. Aí Telminho me convidou, falou, Brasil, vamos lá fazer um programa ao vivo, aquele programa do Só Se For Nacional. E foi assim, olha, que bacana, gente, que experiência boa de trabalhar ali, né, apresentando Só Se For Nacional, música brasileira que eu gosto muito. E foi, assim, uma experiência bacana. E o Telminho fez convite, Caverna estava lá ouvindo, falou, nossa, mas ela já estagiou aqui quando o filho era pequenininho, então agora é a hora. E foi. E dali não saí. Legal. É uma história. As histórias se misturam, né? Isso aí. E a gente fica assim, emocionado. Quando a gente vê o Odile, né, trabalhando também na casa onde o pai, né, fez história, isso é muito emocionante também, muito legal. Odile, um beijo. Ela participação num programa que eu fiz também, programa chamado Som das Redes, que traz os lançamentos,
E ela grava Sim. as notas musicais, que são as notas falando dos lançamentos, da música. Ah, então a voz é da Odile. É a voz dela. E eu imaginei assim, eu falei, conheço essa voz, que legal, que bacana. Então, ó, já tá no caminho. Vamos lá no meu estúdio e a gente traz o... Que bacana. Mas sempre quando não tem futebol, né? No período quando não tem muito futebol, aí às vezes nem Let's Dance tem. Mas quando não tem futebol, tem o Som das Redes, que a gente chama de SDR, e o Let's Dance depois. Que e aí legal. ela faz as notas musicais. Bacana, grande Odile, hein, Odile? Já tá arrasando, hein, Odile? Seguindo aí o caminho do paizão. Quem sabe aí, daqui um dia não tá aí apresentando o programa. Isso é muito bacana. Agora, Júnior, pra gente rir um pouquinho, hein? Ainda sobre esse tempo, eu já passei muitas gafes, nossa. Mas naquele tempo lá, você lembra de alguma gafe ao vivo que se fosse hoje, com certeza ia virar meme aí nas redes sociais? Conta pra mim, já cometeu alguma gafe? Aquela ficou marcada. Meme, não, gafe tem um monte, tem tanto que a gente até esquece. Eu nem lembro mais. Isso aí não tem jeito. É que eu te falo, esse lance da alma do rádio de ser ao vivo, ela traz a falha do ser humano, que ela, né, todo ser humano é passivo de erro. Então, a gente, quando está no rádio, que a gente está concentrado, tem hora que a gente relaxa, né? A gente dá uma relaxada, a gente se sente mais íntimo e tal, e é aí que acontece o negócio. Sempre acontece alguma coisa. Não sei se seria meme, mas que é uma coisa assim complicada, que eu acho uma das, né? O microfone que você esquece aberto. Cara, já aconteceram várias vezes. Comigo já aconteceu, com os colegas já aconteceu. Doideira. Eu tenho até essa pergunta para fazer mais para frente. Eu acho que nunca deixei, não. Porque eu tinha muito medo. Quando eu comecei a estagiar, então, eu tinha aquela, sabe, toda hora eu tenho que estar ali. Será que eu desliguei? Será que eu desliguei? Então, mas acho que o problema, isso... sabe o que é? Vou te falar. Você acha que você não deixou aberto. Mas se ninguém te ligou avisando, você pode ter deixado que você nem percebeu. Nem percebi. Aí você falou coisas que com certeza saíram no ar. Meu Deus Só do céu. que a gente reza para que a música esteja bastante alta, porque aí não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Porque a gente só percebe, assim, a maioria das vezes, só percebe quando falam. Quando alguém... O locutor, seu microfone está aberto. Entendeu? Mas às vezes a gente percebe também, acabou de falar e tal, você esqueci de desligar, tá lá, a luz está acesa ali. Entendeu? Mas e o pânico, que você não sabe o que você falou? Será que eu falei Porque isso? Às vezes a gente está sozinho, a gente pensa alto, a gente fala umas coisas, Pois e às vezes a gente só pensa e não fala. Às vezes entra alguém no estúdio, você sacaneia o colega, fala uma besteira, Pois é. Aí... acaba saindo do ar. Mas só vai saber se alguém te falar. Se alguém falar, ou se né? você perceber. Pois é. Cara. Bom, essa Então, história aí da gafe. Agora, um perrengue técnico. Já passou algum perrengue técnico naquela época, vamos dizer bem lá no passado, ou algo assim que marcou muito, né? Não, o que acontecia, vou falar primeiro quando eu era operador. Quando eu era operador, o pessoal tinha até uma curiosidade naquela época, né? Na época do analógico, que o pessoal falava assim, poxa, como é que fulano pede a música e logo toca? Porque naquela época as pessoas sabiam que eram finis e tal, tinha que separar. Aí, como é que era o processo? O ouvinte ligava, falava, quem é você? Sou fulano de tal, no bairro tal. Tá, então qual música você quer ouvir? Aí vamos supor, a pessoa falava lá, a música tal. Aí a gente prendia num aparelho chamado amplificador de híbrida, que é onde a gente grampeava o telefone. Quando grampeava, a pessoa ficava ouvindo o som que estava tocando no ar. Isso. Aí ela colocou e falou, fulano de tal está pedindo a música X. Só que nesse tempo aí, às vezes demorava. Às vezes o cara tinha que falar um texto, tal. Aí na hora que estava no ar, vamos lá falar com o fulano de tal. Qual a música que você quer? A pessoa já ficou tanto tempo grampeada que ela esqueceu. Ela trocava de música. Rapaz. Que aí, raiva! no AM, aí tinha, tipo, eu era operador na época. O locutor fazia assim, ó. Eu fazia assim pro locutor, ó, segura aí. Aí o cara começava a conversar, eu corria lá dentro da discoteca para achar a música. Porque às vezes o cara pedia o Chitãozinho Chororó comigo no telefone, ó. Era fio de cabelo, Chitãozinho Chororó. Beleza, eu tava no ponto ali. Aí na hora de falar, Sua Majestade Sabiá.
Pronto. Jesus. Não era música. Aí tinha que correr lá, e geralmente era num lugar, né, separado. Aí eu falava assim pro cara, ó, tipo, olha aí, tem a comunicação não verbal, né, de dentro do estúdio. Aí eu ia lá, separava e fazia. Beleza. Aí, então tá legal. A música aí que você pediu. Beleza. Isso Ou ele acontecia esquecia muito. mesmo, ou de repente mudou de ideia. Eu achava que era fácil, né? Falar, não quero aquela vez não, agora eu quero outra. Se Mas vira aí. eu esquecia mesmo. Aí eu passei a falar, olha, lembra bem, a música que você quer é assim, tá? Passei a avisar, entendeu? Mas mesmo assim acontecia do pessoal trocar. E depois era a gente. Porque nesse meio tempo de você ir lá para pegar o disco, porra, você batia, você tropeçava, às vezes caía o material. Então, nos bastidores aconteciam coisas que a gente morria de rir. Aí, porra. E que o ouvinte nem imagina. Exatamente. Agora, o que você sente falta hoje, né? Que era mais presente no rádio antigamente. O que hoje assim, mudou? Bom, deixa eu pensar aqui. O que eu acho que acontece, né, no começo, né, a gente fica meio assim, fica meio emocionado com as coisas que a gente não conhece, né? Então, no começo, descoberta dos equipamentos, como você tem que domar o equipamento. No meu caso, né, antes eu não era locutor. Os primeiros contatos com os profissionais, você conhecia fulano, às vezes um cara que você já ouvia no rádio, você conhece. Eu, por exemplo, no primeiro dia de rádio, da 94, eu conheci o Paulo Martins, que era um cara que eu ouvia na Rádio Cidade. Então, pô, é uma coisa maneira, né? Você tá perto do cara ali, conversar, o cara trocar uma ideia. Teve até um esquema que eu salvei ele na mesa. Aí, pô, ele ficou muito agradecido, ele conversou comigo durante muito tempo. É legal, os primeiros contatos, né? Tipo, primeiros contatos com os ouvintes também. A primeira vez que, duvido que você não lembre, a primeira ouvinte que te procurou, por exemplo, a Monique Grimião. Monique Grimião foi a primeira pessoa que me procurou na rádio, em 89, coisa assim de um mês que eu estava no ar, para falar, poxa, eu ouço você e tal. É muito legal. Muito, e tinha também todo esse... Porque não existia rede social, né? Então ficava aquela curiosidade, aquele mistério, né? Quem será aquela... E isso aí era... E você, tipo... você sente o carinho, né? O calor humano da pessoa. Pô, a pessoa para tudo para te ouvir naquele momento, está sempre ouvindo. Então, eu acho muito legal. Muito legal. Teve uma vez também que teve um período que eu fiz um programa que era de muito agito, era um programa muito movimentado, sorteava as coisas. Na época estava começando o lance da internet. Né? Eu lembro que uma vez uma mãe lá de Cantagalo me ligou e falou, olha... o seu programa foi a única coisa que tirou meus filhos do computador. Eles estão tão agarrados no computador, e quando chegaram no teu programa, eles largam o computador e ficam ouvindo o rádio. Que bacana. Essas coisas assim que acontecem, né? E você fica até emocionante isso, né? Porque, né, você para tudo ali, porque, olha, eu tenho que ouvir, e ainda mais, né? Eu tenho que parar para ouvir aquilo ali. É muito, muito gratificante. E a gente começa a ter uma consciência melhor, tipo, não é que eu me sinta importante. Eu começo a ver a necessidade da responsabilidade de estar fazendo parte da vida das outras pessoas. Então, exatamente. Quando eu venho trabalhar, é um ritual, assim, que eu venho, sabe, sabendo que tem gente que está esperando você entrar. Se você não entrou no ar, vai querer saber, vai ficar preocupado com você. Ou aquele dia, era um dia do aniversário de uma pessoa, que vai ouvir você, ele que vai pedir para você botar uma música. Então, eu acho que essa coisa da proximidade do rádio, eu acho que é o que encanta a gente, né? E encanta o ouvinte também. Essa responsabilidade, né? De saber que tem alguém ali do outro lado, né? De você tentar fazer sempre o melhor. Exato, você está fazendo parte da vida da pessoa. Exatamente. Você sabe o que é isso? Tudo que você fala, a pessoa acredita piamente no que você faz. Então, eu, por exemplo, eu defini em mim, eu sou um personagem de rádio, né? Porque o Júnior Souza é um personagem de rádio. Mas com o tempo tem tanta verdade minha nele, entendeu? E as pessoas que conhecem sabem que tem. Né? É uma coisa assim meio surreal de você falar. Você começa a fazer um tipo, fazendo uma voz, tá ali no ar e tal. E aquilo vai... Com o tempo...
Você sabe a hora de você desligar e entrar no estúdio, desligar você, entrar no estúdio com a sua persona do rádio, e sabe a hora de desligar a pessoa e voltar para a sua vida real. Tem que ser uma coisa muito definida, senão você fica pedante. Você vai ser aquele cara que chega na padaria e fala, Igão, por favor. Pô, entendeu? Então, e outra coisa também que eu gosto de fazer com o meu trabalho, eu não tenho pudor com minha voz. Se tiver que gravar um comercial, fazer uma voz esquisita, desafinar, se tiver que entrar no ar e fazer uma locução diferente, não esquenta a cabeça. Contanto que eu vou levar alegria para quem está ouvindo, que eu vou levar informação para a pessoa, vou fazer parte da vida daquela pessoa, pelo menos contribuindo com alguma coisa positiva, eu fico satisfeito. E tem a parte espiritual nossa que a gente leva também. Né? Exatamente. Que é uma coisa que em mim pesa bastante. A parte espiritual. É muita responsabilidade, né? Agora, essa pergunta aqui, acho que até a gente já comentou sobre ela. É como você considera, né, a chegada das redes sociais. A gente até falou, né? Facilitou muito. Eu acho o seguinte, a gente falou sim, mas eu vou te responder uma outra coisa. A rede social, né, como em todos os segmentos e em todos os âmbitos, né, se você souber usar de uma forma positiva, ela é extremamente benéfica. É uma ferramenta. Não é diferente no rádio. Agora, quando você começa a distorcer o negócio, sei lá, aí fica complicado. Isso aí. Mas eu acho que se a gente usar com consciência e com respeito e de forma lícita, eu acho que é uma grande ferramenta. Uma grande Só ajuda o rádio. Só ajuda. É uma grande aliada, né? Exatamente. Muito legal. Agora, o que o rádio entrega de melhor que nenhuma trend, né, consegue aí copiar? Eu acho que é a autenticidade que eu estava falando. Entendeu? Autenticidade. Porque lá atrás, quando aparecia a televisão, o pessoal falou, o rádio vai acabar. Nossa, vem um veículo que é a televisão. Tal. Aí veio a televisão veio que meio ao vivo igual o rádio, né? Só que a televisão são vários profissionais para fazer, cada um a sua parte, para poder fazer um trabalho como um todo. O rádio, praticamente um profissional numa hora ali, ele faz tudo. Então, acho que tem muito daquele cara que está ali. Na televisão é muito dividido. Depois vieram os takes, né, os VTs, que são as gravações. Aí a televisão passou a ser gravada. Aí acho que perdeu um pouquinho dessa Foi perdendo. Agora é a internet. Falaram que ia acabar. A internet fez parte do contexto do rádio. Agora está vindo a inteligência artificial. Eu acho que também o rádio ele vai superar isso. Porque no caso, não tem... eu acho que nem superar. Eu acho que ele absorve. Exatamente. Agora, é de suma importância que os profissionais de rádio, os profissionais e os diretores de rádio entendam a responsabilidade de informar a próxima geração da existência do rádio. Porque hoje em dia tem muita gente que está no streaming, que estão nas redes sociais, então, às vezes não sabe que na cidade dele tem uma rádio. Entendeu? Então, por isso que eu acho também legal a presença do rádio na rede social, mas chamando para o rádio. Exatamente. Seja o rádio online, ou seja o rádio através do rádio mesmo, aparelho de rádio. É porque a galera hoje pode ouvir através do telefone, né? Então, o aplicativo da rádio ele vai ouvir. Mas é tanta informação, é tanta rede social, é tanta coisa, né? E às vezes o rádio fica meio que perdido nesses meios. Eu acho que a gente que é do rádio e o empresário do rádio tem que fazer isso. Caminhar ali, né? Junto, né? Usar ela como uma aliada. Né? Às vezes, quando eu vou vender um comercial, né? Quando eu vou fechar um contrato, eu falo para os clientes, né? A internet ela é rápida. Você fazer um anúncio no Instagram é maneiro, né? Que você pode botar a tua marca ali, você pode botar o som, você pode botar a imagem e tal. Mas tem uma coisa, a internet também é terra de mau gosto. Quanta gente já comprou coisa que chegou e não chegou? Quanta gente fez transações e perdeu dinheiro ou que foi ludibriado e tal. E o rádio não. O cara, para anunciar em rádio, ele tem um processo de registro para poder entrar. Pode ser que aconteça de vir um cara e fazer um comercial de uma empresa, mas é muito difícil, porque você tem que ter registros
CNPJ, tudo direitinho, tem um nome da pessoa, o contato. Então, você tem que fazer uma identificação, né? Você tem que fazer um cadastro para você entrar para anunciar no rádio. E o rádio geralmente vende muita verdade. Agora, a internet não, qualquer um abre uma rede social, bota um perfil aí e começa a anunciar. E começa a anunciar. Exatamente. Entendeu? Às vezes o cara não tem nem competência para fazer aquilo ali, tá lá anunciando, falando que faz e acontece, você não sabe. Aí se o cara conseguir vender aquilo para, sei lá, 10 mil pessoas, ele já dá uma pernada em 10 mil pessoas fácil e já tá fora. Eu acho que o rádio me entrega isso, entendeu? Mais credibilidade. Não credibilidade. Isso aí, a palavra... Entendeu? Eu acho que é. O rádio tem essa credibilidade, né? Toda essa confiança. O que você ouvir ali, você pode ter certeza, né? É muito raro. É algo muito raro de ser alguma coisa. E se você correr no rádio e reclamar, o cara tira o comercial e está arriscado de desvendar o troço falar no ar mesmo também. Exatamente. E, ó, isso aqui que aconteceu, então o rádio tem essa capacidade, entendeu? Mas eu acho que está precisando fazer isso. A gente formar novas audiências, entendeu? No meio desse mar de tantas coisas que acontecem na internet, que eu acho super saudável, né? Tem que ter essa coisa da informação. O veículo está ali, é só informar. Engraçado que o rádio está segmentado também entre as redes. Que você vê, o que é o Spotify? O Spotify é um rádio, cara, só que não está, às vezes tem uma opção ali, mas tem um comercial, tem a música tocando. O Spotify é um rádio, só que é o rádio que você seleciona a música que tu quer e coloca em ordem ali. Isso aí. É o nosso tema. O rádio é a trilha sonora das redes sociais. Tá pensando? Exatamente. Então o rádio também é replicado. Às vezes o jovem ele consome o rádio, mas ele nem tem noção. Por quê? Porque não foi informado daquilo ali. Né? Não foi passado o rádio para ele. Isso. E foi exatamente, por isso que eu tive essa ideia aí, Júnior, de fazer toda essa temporada, essa nova temporada aqui do nosso bate-papo, falando aí, né, contando a história do rádio, contando da importância dele, e a gente, né, andar junto ali com as redes sociais, andar junto com toda essa tecnologia que só serviu de aliada pra gente, né? Só está ajudando cada vez mais aí a gente divulgar. A nossa geração conseguiu fazer isso até agora, né? Pois é. A nossa geração é só a gente passar, você passar isso pro teu filho. Isso. Mas isso já tem que ser a nível macro. Né? Não adianta ser só porque eu trabalho em rádio, eu acabei passando essa aula. Tem que parar na rádio e ver como que é. Então, mas tem que passar para a audiência toda. Porque o rádio é muito saudável. O rádio é uma companhia muito grande. Pô, quantos relatos eu tenho de gente que sai da depressão, às vezes, porque tem a voz amiga ali. Isso aí. Entendeu? E é tão, assim, poxa, duvido que você também, como locutora na época do telefone, quantas vezes, às vezes você tinha que falar, olha, eu tenho que funcionar, porque as pessoas pegavam a gente como psicólogo. Como psicólogo. Eu até postei um pouco de tempo agora. Elisângela, eu estou te ouvindo aqui, você toca a música tal, que eu lembro do meu marido, que eu lembro do meu namorado. Vou te contar uma história aqui muito... E foi uma história que, a partir desse momento, eu passei a ter uma responsabilidade espiritual no rádio. Tá? Porque isso aí, eu estou te falando, espiritualidade, não estou falando de religião. Religião não interessa qual é. O que interessa é o que você pega da sua religião e aplica. E está arriscado você ver um cara que não acredita em Deus ter uma atitude mais cristã do que muitos cristãos que estão indo à missa ou indo ao culto. Então, quando eu falo espiritualidade, eu falo num âmbito geral. Uma vez eu estava fazendo um programa, na época, um programa até de tarde, porque eu já rodei nesses horários aqui na rádio toda. E não lembro se foi Vânia, acho que foi Vânia. O escritório me ligou e falou, tem uma moça querendo falar com você. Aí tudo bem, atendi. Aí a mulher falou assim, eu queria que você botasse a música tal, e você falasse que é pro meu esposo fulano de tal, só porque ele é teu ouvinte, ele gosta de ouvir teu programa. E ele acabou de me abandonar, sair de casa, foi morar sozinho e tal, me deixou com filho, papapá. Bota a música assim, assado. Aí eu, muito naturalmente, assim, sabe? Tá legal. Acontece toda hora isso, né? Aí botei a música. Na hora que eu botei a música, veio uma coisa para eu falar. Eu nem lembro o que eu falei, vocês doideira. Eu falei uma coisa assim, tipo, que eu sabia mais ou menos da história do cara ter saído de casa.
Eu acho que foi Deus tocando meu coração para eu falar alguma coisa. O tempo passou, aí tipo, passou uma semana e pouquinho. O escritório falou, ó, fulano, a moça quer falar com você. Aí eu atendi o telefone, olha só como é que é o negócio. E a mulher falou assim, eu queria te agradecer, chorando no telefone. Meu Deus. Aquele dia que você botou a música, eu chego a me arrepiar quando eu falo. E você fala, as suas palavras fizeram ele pensar no que ele fez e ele voltou. Meu marido está em casa. Meu Deus. Eu Nossa. tipo, acho que Deus me usou para poder dar. Porque eu não lembro o que eu falei. Tipo, o cara voltou, cara, para casa. Através de. Ah, o cara te ouve, tá, tudo bem. Ah, eu naturalmente fiz a coisa ali. Eu não tive intenção de fazer isso. Fui usado para fazer aquilo. E a partir daquele momento eu passei a observar. Observar a minha disponibilidade, entendeu? Então, sempre quando eu entro, ou quando eu estou vindo para trabalhar, eu falo, Senhor, eu faço instrumento através do meu trabalho. Meu Deus. Isso refrigera meu coração e faz fazer o rádio todo dia com esse carinho, porque eu sei que Deus usa as pessoas, entendeu? Isso não é coisa só do Júnior Souza, não. A gente tem uma equipe fantástica aqui na rádio, a gente tem outros colegas que trabalham em outras rádios, são pessoas fantásticas e eu acho que quando você abre o seu coração para a espiritualidade, essa coisa acontece, sabe? Que bacana. É emocionante, até hoje quando eu falo, eu me arrepio todo. É lindo isso, né? E a gente tem esse privilégio, né? De poder estar aí à frente do microfone, né, poder levar aí sempre também a palavra de Deus, isso é muito legal, né? E o que eu acho muito lindo também, a 94 também abrir esse espaço, né, de estar levando também a palavra de Deus. E a gente não tem noção, né, de quantas pessoas, quantos corações, né, também já foram tocados, transformados. Às vezes até mesmo no teu horário, né, essa mensagem, né, você lembra e tal, mas muitas você já pode ter passado aí, né, que às vezes a pessoa nem retornou, não ligou, mas você não imagina quanto, né? Lógico, às vezes já... as pessoas não dão feedback, né? Mas você não tem noção de quantas aconteceu pessoas. Também, interessante, que teve uma época, eu tenho uns amigos, a gente tem uns amigos que saíram do ar, né? Então eu tenho, por exemplo, o Alan, que hoje está lá no Mato Grosso do Sul. O Alan trabalhou na rádio aqui, é um cara que gosta muito de rádio. E quando ele estava morando em Macaé, ele vinha para cá e me avisava. O Léo, DJ, trabalhou comigo no X-Tudo, no começo do X-Tudo. O Léo trabalhou comigo e com o Renê no Pista. Entendeu? O Patrick, que é amigo dele, que é meu amigo também, que hoje também faz os trabalhos na igreja, estava aqui. E tem essa galera assim, né? Aí, sabe quando você está no ar, o cara fala assim, tô chegando aí, pô, tô vindo de Macaé, tá, pô, passa aqui na rádio. Aí, Léo também, pô, dá uma passadinha. Daqui a pouco tinha. Era eu e mais 3 ou 4 pessoas dentro do estúdio. A gente começou a fazer um programa, eu botei eles no ar, que eram pessoas do rádio, então eu estava fazendo um programa. Vamos botar umas músicas aqui, vamos falar do amor, de amor. O que é? Não especificamos de religião, falamos de amor. Aí o cara pediu uma música do Peter Frampton, outro pediu uma música do, sei lá, um outro grupo lá e tal, e a gente falando do que aquelas músicas significavam, né? Legião Urbana, papapá. E no final do programa, a gente fechou e tal, aí saiu do ar e conversei com eles, estava conversando com eles. Eu tinha cada um de uma religião. Tinha um protestante, tinha um católico, tinha 2 católicos, um protestante, um bandista. Tinha gente de tudo quanto é tipo. Eu falei, cara, olha só que maneiro. A gente falando no ar de amor, tocando músicas chamadas seculares, né? Mas falando do sentimento de Deus, que Deus é amor, né? E cada um de uma religião. Olha como é que a religião pouco importa, cara. E essas mágicas, essas coisas acontecem porque o rádio tem esse negócio. Chamar os caras entram no estúdio, a gente senta e faz o programa. Dessa conexão, né? E ao vivo. Isso é muito legal. Cada um traz a bagagem, né? E coloca ali à disposição. Ali. E outras pessoas ouviram. E a galera gostou pra caramba do programa. Tipo, um programa de improviso, que tinha um nome que estava um programa acontecendo, mas um contexto contextualizado de uma outra forma, né? Com vivências ali e com espiritualidade e sem identificar nenhum tipo de religião. Exatamente. Muito legal. Júnior, a sua imagem está travando um pouquinho. O DJ falou para você fechar e abrir a câmera, é isso, DJ? Vamos lá. Pra Estou meio robô. Estou robotizado.
Eu acho que é o sinal da internet. Ainda tá um pouquinho. A minha tá parecendo tranquilo aí? Ou tá travando também? Tá, eu tô te vendo tranquilo. A voz está sendo de boa. A voz tá bem, mas a imagem trava um pouquinho. Mas tá tranquilo, a gente tá conectado. Vou fechar de novo, vou ver aqui. Se eu consigo. Mas eu acho que é o sinal. Ó, É o sinal. eu acho que é o sinal que não tá legal. Olha, essa última perguntinha, que tem a ver com toda essa evolução aí, né, a tecnologia a favor aí do rádio também. E depois a gente vai para Quem Nunca? Quem Nunca é maneiro pra caramba, hein? Júnior, olha, quando você ouve, né, um jovem locutor, ele gravando direto do celular, com filtro, com efeitos, tá? Você, com toda essa facilidade, né, ali no celular, coloca o filtro, coloca o efeito, você sorri, né, vendo toda essa evolução, ou você sente assim, um aperto por tudo que já foi deixado para trás, né? Principalmente os equipamentos. Eu sou de boa com o negócio de tecnologia. Não sente... De boa, tipo assim, eu acho muito legal isso, a facilidade, porque é como eu te falei lá no começo, a gente acaba ficando mais livre para poder dar ênfase em outros fundamentos, entendeu? Então, quando eu vejo um cara ingressando no mundo da comunicação com mais facilidade hoje, eu acho maneiro, eu acho que isso aí, entendeu? Aí vem um cara novo, com certa facilidade, com pensamentos diferentes, traz outras ideias e acaba contribuindo. E a coisa roda, né, cara? Isso. O tempo passa, as coisas vão se desenvolvendo. Eu acho que é assim, compreensível. E ainda fico contente porque eu vou entender por que vem, de repente, uma facilidade em determinadas coisas, porque naquela época era difícil. Era mais difícil. Olha agora como é que tá. Entendeu? Você acaba entendendo até por que houve aquele avanço em determinado tipo de processo ou de equipamento, entendeu? Eu acho legal, eu acho muito legal isso. Não fica aquele aperto, não sente uma falta assim de alguma coisa lá do passado, né? Daquele equipamento. Eu não sou saudosista. Eu acho que a coisa continua. Eu vou buscar no passado lições, entendeu? Eu vou buscar no passado, às vezes, pessoas que hoje não estão com a gente. Mas em termos de aceitar a tecnologia, eu acho fantástico. O negócio, Elisângela, é quando você não usa para o bem a coisa. Isso. Quando você não aproveita de forma positiva. Aí é complicado. Aí qualquer coisa, não só a tecnologia, qualquer coisa que você faça de forma que não seja lícita, não vai ser bem, cara. Pode estar dando bom agora, mas daqui a pouco a conta vai fechar, não vai ficar bem, vai ficar legal. Exatamente. E principalmente esse mundo que a gente vive hoje, né? As redes sociais aí é complicado, né, gente? Então, né, vamos usar aí positivamente, né, para coisas boas, para a gente partilhar Todo cuidado é pouco. O que há de melhor. Fala, se desconfia até da sua sombra. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. É verdade. Ainda mais hoje com a inteligência artificial. Né? Já pensou? Eu vi um vídeo de eu falando alguma coisa torta aí, preste atenção. É mesmo, gente. Vamos dar uma cuidado nisso aí. Não, mas aí a gente estava conversando esses dias aí. Tá complicado a coisa, né? Essa questão aí da inteligência artificial, a gente tem que ter muito cuidado, porque até provar, né? Como diz o outro, e até esqueci o ditado popular. Mas, enfim, mas a gente tem que ficar aí alerta, né? Usar, né, para beneficiar, né, o próximo, levar coisas boas, né, espalhar aí coisas boas, como a gente sempre fez no rádio, que não seja diferente também nas redes sociais, né, gente? Quando a gente liga para a rádio, pede aquela música, assim, manda para o amigo. Acho que a gente tem que usar com inteligência e com bom senso. Exatamente. Sabe? Cara, é tão fácil ter bom senso. É só você se colocar no lugar da pessoa. Se alguém vem falando mal de alguém para você, se coloca no lugar dessa pessoa que está sendo malhada ali. É verdade. Mas se alguém vem te contar, poxa, você ia gostar que alguém falasse por 4 cantos que você errou determinada coisa sensata, seja qual for. Ou você ia gostar que passasse isso para frente? E às vezes nem é verdade. Ou às vezes é verdade, mas é uma coisa que de repente você já aprendeu a lição, você não vai fazer mais. Então, o bom senso é isso, sabe? A gente tem que ter essa consciência de se colocar no lugar do outro, sabe? Hoje em dia está todo mundo querendo tirar sarro, né? Viralizar, sacaneando. Por qualquer motivo. A gente já viu aí acontecer as pessoas se
suicidarem até, né? É uma palavra que a mídia nem gosta tanto de propagar, mas acaba colocando tantas notícias horríveis para as pessoas consumirem, né? Mas quando você vê que aquela coisa, tipo, não serve para você, cara. Não serve, não faz, cara. Passa na frente. Pô, é muito fácil ter bom senso. Exatamente. Mas agora a gente vai para aquela perguntinha, aquelas perguntinhas que eu acho muito maneiro. Quem nunca? Porque essa serve para mim também, hein? Você vai me responder. Quem nunca? Eu nunca. Eu sim, eu não sei. Essa daqui a gente até falou. Já esqueceu o microfone ligado e falou algo que não devia? Já. Eu disse que nunca mais, como você disse, né? Não me retornaram. Não me ligaram para falar, tá ligado no microfone, Brasil. Falar assim para mim, Elisângela, moço, você falou isso assim assado, meu Deus do céu. Eu lembrei, Júnior, agora de uma vez, eu estava assistindo Fantástico, não sei se você ouviu. Se fosse hoje em dia virar meme, ia todo mundo partilhar aí. Mas naquela época ainda não existia redes sociais. O Pedro Bial, ele falou, ele chamou o comercial, mas o microfone dele ficou ligado. E ele falou uma coisa tão horrível. Era um bailarino. O bailarino estava. A próxima matéria é sobre balé, e tinha um bailarino. Ele falou uma coisa tão horrível. Meu Deus do céu. Se fosse hoje. Acho que está tendo outro intervalo. Outro intervalo, hein, DJ? Será que a gente tem que chamar o break, DJ? Vai ter que chamar aí. Então vamos chamar o break. Chama aí rapidinho. A gente vai para o intervalo, gente, é rapidinho, tá bom? E a gente volta. Quase que eu falei assim, 94, o intervalo é rápido e a gente volta já já. Pois é, eu acho que eu acabei de cometer uma gafe aqui, sabe? Tava eu aqui mexendo os cabelos, pensando que não tava ao vivo. E tava lá. Meu Deus, gafe aqui, ó, nas redes sociais. Cuidado que agora você vira meme. Agora eu vou virar meme, gente. Agora é mais fácil. Gente, tem duas máximas da internet, né? Primeiro, que sempre tem alguém printando ou gravando. E segundo, que dura 100 anos. 100 anos. Aqui, vamos. Olha, tá falhando tua voz. Tá falhando tua voz, tá distorcendo. Peraí, tá um pouco 100 anos. Melhorou? Tá distorcendo um pouco. Oi. Agora ficou legal. Olha, tá falhando tua voz. Tá mais distante do microfone, porque tá distorcido mesmo. Oi. Alguma coisa aconteceu aí. Tá distorcendo um pouco. Oi. Tá muito. Olha, baixa um pouquinho. Agora tá voltando. Oi. Alguma coisa aconteceu aí. Tá distorcendo um pouco. Oi. Tá muito. Corre de novo. Olha, baixa um pouquinho. Agora tá voltando. Melhorou, gente? Tem alguma coisa dando mal contato. É um perrengue técnico que eu tô passando. Agora tá bem. Agora melhorou. Melhorou. Tá ótimo. Agora, outra pergunta. Essa quem nunca? Eu já, muitas vezes. Você já ficou sem saber o que dizer ao vivo, de repente estava lá, ou numa entrevista, não sei, e deu branco. Você perdeu essa noção ali já muitas vezes. Estava sem saber o que dizer ao nunca tive vivo, branco, só porque ou sempre numa tive muita entrevista, facilidade de improvisar. de improviso. Mas o que acontece comigo, que acontece até hoje, que eu gosto de ter uma locução um pouco mais fluida, né, mais rápida, muita facilidade. Aí as palavras mal articuladas. Isso acontece até comigo. O que acontece, que eu lembro, que acontece até hoje, natural, que eu gosto de ter uma locução um pouco mais fluida, né, mais rápida. Aí as palavras que eu no ar, isso acontece muito parecido com trocando ideia. Né? Aí o que acontece é isso, às vezes a palavra fica meio mal articulada e a gente tem a impressão de que vai falar errado e fala, né? É uma coisa de segunda, assim, doideira. A gente está raciocinando e falando, e isso acontece demais. Acontece até hoje, dicção, né? Atrapalha a articulação da palavra, porque você tem duas coisas que você pode fazer na locução que deixam desconfortável quem está fazendo e quem está ouvindo. Uma é que eu chamo de afetar a palavra. Você afeta, você não fala a palavra direito. Falta um R, falta um S,
ou às vezes você troca de letra, né? E a outra é dicção ruim mesmo. Vamos supor, eu teve um período que eu Pereira não saía. Pereira. Não saía. Eu tive que treinar Pereira, porque não saía Pereira. Pereira. Na hora de falar Pereira. Saía esquisito, entendeu? Aí a dicção não tá legal. Então, você tem que trabalhar aquilo ali. E a outra forma é a palavra afetada. E a afetada acontece. Você vem falando, tá pensando em outras coisas. Atrapalha a gente aqui mesmo. Já aconteceu umas 2 ou 3 vezes eu tô falando aqui com você. Já atrapalha tudo. Não, mas quando tem uma notícia também, né? Muitas vezes acontece. Uma vez eu fui... Branco já me deu sim. Eu falei que sou a rainha do improviso, né? Eu improviso muito. Tenho essa facilidade também de estar lá improvisando. Mas já aconteceu, sim, de dar um branco. Eu não lembro se foi entrevista. Eu sei que deu um branco. Não conseguia... Sabe, é horrível, mas já aconteceu sim. E essa questão da dicção, né? Eu lembro que eu tinha que ler um texto, todas as exigências. Né? Tem complicado, né? Rapidinho. Eu tenho uma técnica para exigência. Tem uma técnica? A técnica que eu uso é visualizar o Z no lugar do X. Se você, na hora de ler, você vê o X... Você não fala o exigência do jeito que tem que ser falado. Mas quando você memoriza ele por cima do X, você fala. Fala. Exigência. Exigência. Viu? Ai. Isso é porque você apresenta o X tudo. Deve ser por isso, né? Deve ser, né? Peguei um acerto... Tu tá mais tarimbado. No X. X. Atenção, X. Eu já tive um programa com X também. O programa, problema não, o programa. O meu programa no X era o X, exigência. Agora eu já sei, gente, eu só memorizar. Lembra sempre do Z em cima do X. Isso. Eu tive um programa... Você vai ver o X ali, mas você vai saber que é Z. Isso, boa. Boa dica. Agora vamos para a pergunta, eu nem sei mais onde que eu tô. Deu branco aí, ó, viu? Deu branco? Deu branco. Agora essa daqui, acho que você também já respondeu. Chamar a música errada pensando que era a outra. No caso ali não, foi o perrengue porque trocou com o ouvinte. Chamar a música errada, achar que é uma música e é outra. O ouvinte pede uma música, por exemplo, no meu lado. Eu vou atendendo os pedidos, não atendo de forma ordinária, né? Eu vou misturando internacional com nacional, áudio com pedido escrito. Então, às vezes eu troco a música de um, falo que é do outro. Acontece. Mas a minha locução, ela não é uma locução aquela muito engessada e séria, entendeu? É uma locução natural, eu estou te falando aqui. Então, eu não tenho pudor, não. Eu entro no ar e falo, errou esse negócio aqui, essa música de fulano e tal. E vai de novo. Às vezes, quando você entra no ar, que tem um layout das vinhetas, né, que tem uns números, aí você não troca e você toca uma vinheta do programa anterior. Você tá fazendo X-Tudo, eu boto Show da Tarde. Já aconteceu isso comigo. Ou então, tem a vinheta da apresentação Júnior, aí eu boto a apresentação André. Aí é demais, né? Ainda se fosse o locutor, ainda dá pra... Mas a apresentação já aconteceu isso comigo. A gente tem todo o ritual ali, né? Você chega, troca o layout. Já troca. Bota a abertura do programa, aí se conecta na rede social, espelha, por exemplo, no meu programa, eu tenho que colocar o meu WhatsApp espelhado no computador, que é o computador que a gente conecta na internet. Tem uma série de coisas que a gente tem que fazer ali. E às vezes, né? Às vezes você esquece no detalhe, ou às vezes chega em cima na hora. Então, gente... Esqueci, eu conectei na internet, mas esqueci de trocar o layout. Eu troco lá, tá com outro nome. Tá com o nome de outro programa, é doideira. Mas isso é tudo alegria. Se você... Isso aí. Acho que o rádio é isso daí, né? O rádio traz um pouco... A vida, ela é assim. Quando você olha a vida com um olhar de humor, né? Quando você assume o teu erro e fala, pô, cara, errei mesmo e tal. Pô, fica super leve. Fica legal. Agora, quando você vê como uma penalidade, quando você fica fula da vida que você fez aquilo dali, entendeu? Aí
perde, né, um pouco do encanto da coisa e tal. Assim, já vai trazer problema, já vai ficar apunhado. Se a gente fizer isso no começo do programa, imagina, como é que a gente vai tocar o programa até o final? Depois, se ficar... Então é ir lá corrigir o que tem que corrigir, bola pra frente. A vida também é assim. Exatamente. Né? Esse perrengue aí eu já passei de trocar música, tá, gente? E já esse daí você me lembrou agora. Já também esqueci de trocar lá a vinheta, né, gente? Porque entra o ouvinte, troca e tal. Já pensou, tá eu lá apresentando o programa, de repente, a apresentação, Júnior Souza. Ué. Aí você fala assim, ó. Oi. Não é ele não. Não é ele não, gente. Mas acontece. Agora, quem nunca levou um susto com o retorno alto? Eu já. Eu já levei, sabe o que tá falando aí agora? Já levei, tipo assim, um aparelho, que é um aparelho na rádio aqui de retorno, e às vezes ele aumenta o volume sozinho. Opa, tava lá falando, daqui a pouco, no ar, e você não pode passar isso pro ar, né? Eu tiro e continuo fazendo as coisas. E agora, acho que o pior que acontecer para quem tá no ar, e agora que eu vou falar o negócio do som para você, e para quem está assistindo a gente. Quando a gente fica sem o som, a gente fica sem referência, quando o estúdio fica totalmente mudo, a gente não sabe o que está no ar, a gente não sabe o que está falando, não sabe o que está tocando. Eu acho que é pior a falta do áudio do que o áudio. Você pode controlar, entendeu? Porque o pessoal, às vezes, não sabe. A gente trabalha com o som do ar, que é o que está acontecendo no ar, na hora que a gente está lá. E a gente tem o kill, que é tudo que a gente pode ouvir fora. Então, eu quero botar ver se a música é a música que eu quero. Tem como ouvir, entendeu? Eu vou separar aqui uma versão da música da internet. Pô, eu não sei como é que ela tá com qualidade. O meu programa, geralmente, eu faço muito isso. Eu tenho que ouvir fora. Então, a gente tem que ter, ao mesmo tempo, o controle do som que está no ar, que está acontecendo, que não pode ter interrupção, e o controle do som fora do ar, para a gente poder ter todo o controle ali, porque é pré-produção e produção ao mesmo tempo. A gente tem que ter o controle concomitante, né? Ele tem que ser ao mesmo tempo. Doideira. Ficar sem som, a gente fica totalmente fora, sem referência. Eu já levei esse susto assim, e no fone. O meu braço acho que esbarrou no volume do fone. Quando eu coloquei, gente, uma pancada, né? Dá uma... coisas que só acontecem com a Elisângela. Só comigo, gente. Só acontece com Elisângela Brasil. Isso dá um podcast. Ai. Agora, você já confundiu o nome do entrevistado? Júnior que já entrevistou muita gente, por sinal, né? A gente já estava falando aqui. Raramente. Entrevistei muita gente, muitos artistas na época. Muitos artistas. Eu fazia a locução da rádio, eu fazia a cobertura da exposição. E eu fazia a locução do palco da exposição, que fiz por 20 e poucos anos. Então a gente fazia, às vezes, a entrevista e depois apresentava no palco, né? Engraçado que trocar de nome eu nunca troquei, não. Mas uma vez eu fiquei surpreso com a capacidade que eu tive naquele dia, de gravar 5 nomes dos artistas e entrevistar junto, mas falando com cada uma e depois ao mesmo tempo. Que foi o Grupo Rouge, que eu não conhecia muito bem na época. Aí falava, fulano, ciclano, aí eles sentaram assim e falaram pra mim, eu repeti fulano. O nome de todas elas. Cara, aí falei muito, porque quando eu era no estúdio, às vezes você vai no estúdio falando com, vamos supor, Tijuana, que também já entrevistei, e já entrevistei aqui na rádio. Você bota o cara ali, aí eu fazia assim, né? Eu fazia a mesa, desenhava a mesa e botava o nome dos caras na mesa, assim, volta no papel. Entendeu? Então, quando eu ia falar, eu dava uma olhada na cola assim e falava. Depois que você se acostuma, que você acaba sabendo que a entrevista estava acontecendo. Você sabe quem é o vocalista, geralmente você sabe, né? Mas baterista, às vezes, você não sabe. Pois é. Né? Então, você está com a banda toda ali, pô, aí fica muito indelicado você trocar de nome ou não falar o nome do cara. É horrível. Então, antes eu perguntava e desenhava ali no papel, como estava a posição. Acho que por isso que eu nunca troquei, entende? Mas já fiquei bolado, tipo, mesmo sem escrever, levar o nome de 5, eu falei, nossa. Ainda mais, né, o grupo assim que... Naquele período, acho que eu estava mais, sabe? E eu sou muito da pressão.
trabalho com pressão, trabalho bem, sabe? Aham. Aí, pô, mas é muito legal. E é muito maneiro quando você descobre que você conseguiu fazer uma coisa assim, né? Legal. E assim, muito difícil até, né? Se não fosse, né, esse fato de estar ali anotando, né, fazendo esse mapazinho ali, né, e estar ali ao vivo com 5 pessoas diferentes com um nome que não tem nada a ver com Porque a banda. ali, tipo assim, eu acho que na época até a entrevista ia ser depois do show, mas resolveram fazer antes. Aí tipo, então tá, vamos resolver agora. Então quer dizer, eu não estava preparado. Eu sentei, só falaram, eu não anotei nada, entendeu? Legal. Aí é tipo o que eu te falo, são habilidades às vezes que a gente tem e não sabe, sabe? E a gente descobre na hora. Descobre na hora. E é muito maneiro isso. Legal. Tipo, você se sente satisfatório, né? Pô, fui lá dei conta do recado. E vem É o nem questão de aprendizado. se achar o bonzão. Pois é. Não, é uma coisa que você guarda pra você. Tipo, eu nunca falei isso pra ninguém. Que legal. Isso. E é um aprendizado, né? É o que você falou, essa pressão, né? De estar trabalhando ali sempre com pressão, isso acaba te dando criando essa habilidade, né? Eu acho que isso ajuda muito. Agora, E às vezes você tem uma coisa embarcada e você não sabe. Pois é. Mas eu tenho um acontecimento desse de pressão, quando eu estava na terceira série, eu estava na segunda série, que a professora estava a 2 coleguinhas tomando a tabuada de 3, né? Antigamente tinha esse negócio de tabuada, hoje a galera... Então tinha 2 coleguinhas e seria eu. Eu aprendi a tabuada naquela hora ali. E nunca mais esqueci. Nossa... Pra você ver que a pressão, eu né? acho que acabei usando isso no dia da entrevista ali. Nossa! Viu? Quem nunca ficou desesperado porque a vinheta ou a música não entrava de jeito nenhum? Hoje em dia é muito raro acontecer isso, né? Mas antigamente acontecia. Já aconteceu com você? Acontecia. Às vezes a gente esquece de alimentar, né? A vinheta. Comigo já aconteceu de eu não ter colocado a próxima música. Aí às vezes eu tenho que falar, aí você perde um pouco do rebolado, né? A locução não fica muito bem. Quem te conhece fala, tá dando uma enroladinha lá. Entendeu? Ou quando você fala e pum, comigo quando encerra o programa, tem uma vinheta do Antônio. O Antônio é o neto da Rosa Portugal. Rosa é uma daquelas ouvintes lá do X-Tudões, sabe? Rosa Portugal, gente muito boa. Beijo, Rosa. Você conhece também, né? Deve estar ligada ainda. Ela também gosta de você, ela também fala que te ouve. Aí, muito legal. Ela deve estar te assistindo agora. Tá. Aí, quando eu encerro o programa, tem o Júnior é Show, que eu tenho que contar essa história do Júnior é Show pra você também. Falei. Aí eu coloco e eu tenho o meu jargão que eu falo, que é isso? Fica até sem graça. Aí eu falo, fala aí, João. Antônio, fala aí, Tonico. Fala aí, Tonico. E toco a vinheta ele falando, com voz de criança. Entendeu? E às vezes, quando eu tô saindo, eu apago o layout. E aí ele fala, fala, Tonico, e pá! E cadê? Cadê o Tonico? Falei, apaguei a vinheta e tal. Eu tenho muito essa coisa do eu falar no ar, sabe? É uma coisa que o Paulinho nunca gostou desde o começo da rádio. Eu vou, mas é uma coisa que traz um pouco de intimidade com o ouvinte, né? Você chegar e participar para ele, ih, cara, esqueci, apaguei, não sei o quê. Não, essa música aqui não foi que a Elisângela pediu, não. A Elisângela pediu outra, vou tocar a música de fulano agora. Aí, ó, agora é a música da Elisângela. Tá? Eu acho que isso cria um pouco de história, de leveza ali na coisa. Isso. O lance do Júnior Show é engraçado, porque quando o Paulinho mandou fazer as vinhetas, gente, são essas gravações curtas que a gente usa, né? É um termo que a gente usa. Eu fiquei sabendo quando fui trabalhar em rádio, mas hoje o pessoal se conhece por causa da internet. Né? Então, eu tenho a vinheta Júnior é Show. E os únicos que não tinham sobrenome era eu e Tony. Porque os outros eram André Duarte, Jonathan Gonçalves, André Espion, todo mundo tinha sobrenome. E eu e o Tony não. Aí Paulinho, muito inteligente, colocou um adjetivo, né? Aí botou Tony é só emoção e Júnior é show. Só que eu nunca gostei de fazer o programa, falar, esse aqui é o programa do Júnior, a apresentação do Júnior, nunca gostei de fazer isso. Tipo assim, é uma coisa minha. Não tenho nada contra quem faz, mas eu não me sinto bem de fazer o negócio. Eu sempre falo mais de forma coletiva, na rádio toda, na equipe toda. É o meu jeito, não acho que é o que tem que ser, nem que é melhor. É o jeito que eu sou e é uma coisa que eu levo comigo. Aí, Paulinho entregou a vinheta na galera, todo mundo começou a usar.
E eu nada de usar, e foi passando, e eu tô vendo que o Paulinho tá... Você conhece a fera, você sabe como é que ele é, né? Ele não fala nada, mas ele demonstra que ele não tá satisfeito. Eu falei, ai meu Deus do céu, vou ter que usar esse troço, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar, como é que eu faço? Eu pensei, vou fazer um jargão para usar a vinheta, fica engraçado, entendeu? Aí eu falei, pô, mas eu fico tão sem graça quando eu uso a vinheta, que é um autoelogio, né? Aí eu falei, um pouquinho sem graça, eu falei, fico até sem graça. Aí eu falei, pô, fica até sem graça. Aí eu falei, vou botar uma interjeição, né? Que é isso? Fica até sem graça. Pronto, eu botei. Legal. E hoje, quando o pessoal me encontra na rua, eu falo, Júnior é show, para poder falar que isso fica até sem graça. Que fica até sem graça. Então foi daí que surgiu a frase, fica até sem graça. Exatamente. Que legal, que bacana. Eu não sabia, viu? Nem sabia dessa história aí de Paulinho ter colocado esse... Que maneiro. Você ia ter uma hora que ele ia falar, ó, você vai ter que usar, tipo assim, comprei a vinheta, mandei fazer, você não vai usar? Não vai usar? Não. Eu acabei dando o meu jeito, tipo, usei um artifício de rádio, que são os jargões, né? E coloquei para poder usar e acabou pegando e passei a usar mais, entendeu? Que legal. Eu já fiquei desesperada aí sim, gente, de ter trocado a vinheta, a música não entrou. Ainda mais quando a gente programa, né? Porque hoje em dia, né, com essa facilidade, a gente deixa tudo programado ali, se quiser, né? Coloca 3 músicas, programa o comercial e tal. E às vezes a gente acaba esquecendo, o tempo vai passando, vai rodando, você está confiando, né, que está programado, quando você vê, acabou a música. Já aconteceu muito isso comigo. Aí a gente entra no ar, a gente bate um papo com a galera, enquanto a gente está lá pesquisando e colocando a música. O pessoal de casa nem sabe disso, né? Agora você vê o locutor lá falando demais, aquela coisa assim que não tem nada a ver. Isso já aconteceu comigo, fiquei até sem assunto. Foi por isso, gente, que eu esqueci de colocar a música no ponto, só por isso. Deixa eu te contar uma coisa, quando eu era ouvinte de rádio, lá embaixo, né, quando eu morava lá, eu ouvia muito Transamérica, Rádio Cidade, eu sempre ouvia o barulho das cartucheiras, sabe? O cara tava falando, tocando. Eu achava aquilo maior barato. Achava maior barato. Eu sempre fiz isso. Eu lembro que a rádio, quando era lá no Santo Antônio, que o pessoal ia muito para conhecer, que a rádio era recém-inaugurada, tinha gente que ia para assistir o dando comercial, porque eu não separava as cassetes antes, eu separava durante e era muito rápido, sabe? Porque eu já vinha de operação de áudio, então eu tinha sempre essa facilidade de fazer. E você acredita que até hoje eu não programo nada. Do comercial, eu boto um comercial, depois eu vou botando os vai outros. Caramba. E depois bota a vinheta, ele volta, eu gosto assim do improviso, sabe? Até na fala, não sou de ficar pensando antes, não. Legal. E os comerciais, então você vai colocando de um a um, não deixa já programar? Vou colocando, tipo assim, vou pro comercial. Aí eu vou falar, a música tá saindo, né? Vou botar um fundo musical e a vinheta que estamos apresentando. Eu boto o comercial do patrocinador ali, aí eu falo, boto o comercial e depois eu vou colocando os outros, entendeu? Aí eu vou puxando os outros e colocando. O comercial eu já tinha esse medo, eu tinha que deixar programado ali. A música não, mas os comerciais eu tava ali todo programadinho. É o lance da pressão que eu te falo. Eu acho que eu fico mais natural quando a coisa é feita no acaso. Quer ver? Vou te contar uma, quando eu fazia a locução, que é de improviso, os troços que quando acontece você fala assim, pô, que engraçado, que legal. Uma vez eu estava apresentando uma festa lá em Santa Rita. Por falar nisso, de Santa Rita foi agora, né, dia 22. Teve época que eu fazia até Euclidelândia e Floresta junto. Aí no de Floresta tinha uma promoção, uma brincadeira lá, a gente fez uma brincadeira, aí no final deu um empate. Duas meninas amigas ganharam a camisa. Aí elas subiram no palco para pegar a camisa. E eu brincando com elas, falei assim, olha só, você usa segunda, quarta e sexta, e você terça, quinta e sábado. Aí a outra menina falou assim, e domingo? Eu falei, domingo você lava a camisa, que senão ninguém vai aguentar ficar perto de vocês. Aí o povo todo assistindo o Rio. Tipo assim, o troço do ouvido. É muito engraçado isso. Legal, né? Até a gente fica meio, né? Da onde que veio, né? Surpresa. Eu fiz não sei se você lembra do Falando com a Galera, lembra? Do programa ao vivo? Domingo? Tinha muito disso, eu gostava muito, por isso. Aconteciam umas coisas assim que eu falava, gente, de onde que veio essa ideia rápida ali, assim? É muito legal. No lugar que você poderia estar numa saia justa, né? De repente você levando a brincadeira e foi. O cérebro é uma máquina incrível. Quando ela é estimulada, né? No nosso caso, para a comunicação. Quando ela é estimulada para a comunicação, quando você coloca os ingredientes, é igual você fazer um bolo, né? Você coloca humor,
presença de espírito, você coloca ali um pouco da ciência do assunto que você está fazendo, intimidade com quem você está comunicando e tal, porque você tem que sempre falar com a audiência, né? Quando você coloca isso ali e está realmente com vontade de estar ali, né? Tem a devoção pelo aquilo que você faz, a mágica acontece. E aí que eu acho que o rádio é insubstituível, entendeu? Exatamente. E a 94, agora vai o elogio para Paulinho, com o ambiente nosso aqui, além de ser um ambiente legal, que todo mundo torce por todo mundo, né? Aqui, os locutores, a gente é muito assim, quando um vai lançar um programa, a gente fala, o cara, quando foi feita alguma coisa no ar legal, a gente replica, fala aquilo dali no ar. E Paulinho dá muita liberdade pra gente. Tipo, faz aí. Se ele não gostar, depois ele vai falar, mas, pô, ele te dá a liberdade de você fazer. Exatamente. E isso faz a rádio ter a característica que eu chamo, que a gente está aqui também, para falar da 94. A rádio são várias rádios dentro de uma rádio com vários locutores de estilos completamente diferentes. Isso. Então, aí dá esse lance da pluralidade, do pessoal ouvir, gosta de um, gosta de outro, gosta de todo mundo, gosta mais de um. Mas cada um tem a independência e só com a liberdade que a gente consegue fazer isso. Exatamente. Então, isso daí, a característica vem da forma como que Paulinho deixou essa coxa de retalho de comunicação ser feita. Cada um se achando, ele podando, eu chamo de liberdade vigiada. Exatamente. Aí eu brinco com ele, eu falo assim, Paulinho permite tudo, contanto que você faça o que ele quer. Mas é brincadeira. No fundo, ele dá essa liberdade inicial pra gente, né? E depois ele vem fazendo os ajustes finos, entendeu? Isso. Eu acho isso muito legal. Mas fala aí que eu te interrompi. Isso que eu ia falar, porque eu também faço parte da família, gente. Eu tive esse privilégio, né, de trabalhar durante muito tempo. Aliás, assim, você não está hoje no ar porque você não quer. Né? Não querer. Cidades, né? Cidades não são... Né? Não, você tem suas prioridades, eu estou aqui brincando. Mas a gente vai... Você passou, né? Está de uma certa forma, você sabe que todo mundo aqui gosta de você. E a porta ficou aberta para você voltar a hora que você quiser, você sabe disso. E eu me sinto muito feliz por isso. E como então, eu disse, importante quanto o Paulinho te falar para você vir, é a equipe aceitar você. Todo mundo gosta de você. Isso aí. Isso é muito Isso bom. É deixar a porta aberta, Lisa. Isso aí. Isso que eu sempre falo aqui, a gente preza muito por isso, né? Deixar a porta aberta, deixar amigos, isso é muito bom. E eu costumo dizer aqui que vocês me deixaram mal acostumada, sabe? Porque é tanto carinho, né? A gente vive como irmãos ali, né? Um querendo bem do outro. E quando a gente não encontra isso em outro lugar, a gente fica triste, né? É complicado. A gente pensa assim, mas será que sou eu? Aqui, essa sinergia da rádio, a sinergia que a rádio tem, isso. É porque acho que os locutores, a gente é uma turma muito antiga, né? E a gente é tão seguro do que a gente faz que não tem esse negócio de querer puxar o tapete do outro, de querer aparecer mais que o outro. Cada um tem sua característica, chega ali, dá conta do recado. Eu sempre falo isso. Não tem esse negócio de querer fechar a porta do outro. É lógico que isso não é uma coisa unânime. Tem muita gente que passou por aqui, né? Muita não, vou falar algumas pessoas que passaram, eu não vou falar nem profissionais, porque às vezes tem alguns profissionais que passaram que são excelentes no ar, mas fora do ar não era tanto. Isso acontece em qualquer lugar, né? É verdade. E tem uns que nem no ar, nem era complicado. Então, isso não é privilégio para todo mundo, mas para alguns que conseguiram entender o espírito da nossa linguagem não verbal aqui, para trabalhar, entendeu? Infelizmente, que eu falo, porque infelizmente tem existem essas peças, né? Aconteceu isso. Mas que a rádio é um ambiente positivo, e isso, acho que isso prevalece a criatividade no meio. A gente se sente livre, não tem que fazer uma fórmula, não tem que imitar o outro, não tem... Exatamente. A gente é livre para ser essa qualquer liberdade, um. Isso que eu ia falar, essa liberdade, né, que Paulinho dá, mesmo sendo uma rádio FM, a gente consegue, né, ter toda essa facilidade de se comunicar com os nossos ouvintes, essa liberdade, né, de estar ali interagindo. Eu chamo do superpoder. Esse é o superpoder da 94. É uma coisa interna, de termos de atmosfera, né, que todo mundo está sempre... A gente está independente, mas interligado. A gente faz questão de estar sempre atendendo, de estar sempre abraçando o outro, independente de tempo, quem tem mais, quem tem menos, quem está chegando.
E a gente não tem esse lado competitivo. No sentido de um contra o outro. Cada um contra si. Isso aí. Para poder isso que eu falei, um resultado legal. É um ambiente tão bom de se trabalhar, né? De um querendo o bem do outro e todo mundo ali unido em prol da 94 e em prol dos ouvintes, de levar sempre o melhor para eles, né? Isso mostra também um respeito, né, com os nossos ouvintes. Isso é muito bacana. E é muito raro, talvez, encontrar em outro lugar. E quando eu não me encontro, eu fico triste demais. É legal. Então, isso daí os ouvintes, eles sabem, eles recebem, sabe? Eles sentem. Dá pra entender. Isso é muito bacana, muito bonito mesmo. Muito maneiro. E mais uma vez, parabéns a 94, parabéns Caverna aí. Eu não pude aparecer, mas eu ainda vou, esse mês ainda, hein, DJ? Mas a gente sempre que está aqui, quando a gente está fazendo a programação de aniversário, vem sempre na mente as pessoas que já passaram o processo. E você se mantém tão próxima, né? Pois é. É o que eu já te disse, você não está aqui porque não quer. Não? Vamos voltar. Ué, deixou o café cair não, né? Porque essa é a pergunta aqui que eu ia... Isso aqui é o botãozinho, ó, da mesa de gravação caiu. Já aconteceu no ar isso. Já aconteceu no ar. Já. Olha, outra pergunta. Essa daqui é legal. Essa eu já tive muitas crises. Crises de riso. Aquela que você riu, não conseguiu voltar ao normal para continuar o programa. Já aconteceu isso? Não, comigo não. Mas eu já fiz gente rir de coisas que eu... Tipo assim, quando eu era operador, lá na musical eu coloquei uma vez uns pedaços de música na hora da entrevista que tinha lá, o cara caiu da cadeira de tanto rir. E já teve durante o futebol, que a rádio também a gente já fez transmissão esportiva com a equipe daqui, né? Eu colocava muitos barulhinhos, muitos pedaços de desenho animado, eu editava aquilo tudo e depois colocava na programação. E já fiz muita gente rir, não conseguia às vezes falar, entendeu? Mas eu não, de boa. Consegui de boa. Eu já tive muitas crises. Eu abro e falo minha polícia. Muitas crises de riso. Ainda mais quando trocava de horário com a Andréia. Aproveitar e mandar um abraço pra Andréia. Não sei se ela tá ligada aí hoje, né? Porque eu já até fiz o convite, mas ela disse sábado, né? Esse horário realmente é muito, muito complicado. Pra todo mundo, né? Eu acho que é um horário também. Não, mas nesse período aí ela tá tratando do filhão dela que tá meio dodói, mas já tá melhorando. Já. Mas assim que tiver tudo ok, vai participar também do meu podcast. Já fiz convite aí pra galera, pro nosso bate-papo aqui. Então quando a gente trocava de horário, sabe? De vez em quando tinha algumas brincadeiras, a gente fazia alguma notícia, que a Andréia coloca a gente pra rir também das notícias lá, né? Com umas certeza. Notícias bizarras. Então teve uma vez que eu tive uma crise que foi difícil. Indo falando com a galera também, falando ao vivo ali com o povo, a gente brincava muito. Eu tive uma... E eu quando começo a rir, olha, é difícil. Aliás, eu vivo rindo, né? Mas quando tem uma crise, é difícil voltar ao normal. O negócio da risada, quanto mais você não quer, mais você ri. Mais rir. É complicado. Agora, essa perguntinha aqui, gente, essa... Caverna não tá assistindo não, né? Ele não pode ouvir essa. Você já derramou café no estúdio, Júnior? Vou até falar baixo. Fala baixo aí. Todo mundo. O café faz parte do rádio, assim como o rádio faz parte do café. Faz parte do café. Já derramou? Não tem como. O café é uma substância presente no rádio, é insubstituível, não tem jeito. Mas você já derramou no estúdio? Você tá vendo aqui como é que eu falo? Eu falo com a mão. Eu falo com a mão, eu sou meio italiano pra falar. Eu sou preto, mas o jeito de falar é meio italiano. Minha filha, aí a mão vai no café e já foi, já derrubei café, já quebrei xícara, já quebrei copo, isso aí acontece. Não tem. Apesar de não ser aconselhável as rádios, né? Ambiente de rádio, ter alimento, ter líquido, ter alimento sólido, porque não sei se você sabe, Elisângela, tem essa preocupação, porque tem muitos fios passando ali, tem muita ligação, e se você atrair algum animal que errou os fios daquele, para descobrir onde dá o defeito, o cara tem que te montar tudo. Então, é aconselhável ter nenhum tipo de alimento, de bebida dentro do estúdio. Mas a gente acaba tomando cafezinho, tomando cafezinho, tomando corte, porque a música tá acabando. A gente dá um jeitinho ali, um jeitinho. O ruim é derramar em cima do aparelho, né? Em cima da mesa, meu Deus do céu. Aí deu ruim. Tá? Né? Mas acontece. 94 a bancada é grande, né? Agora a gente tem. Bota do lado. Tem esse espaço aí. Eu nunca derramei café, não, mas eu já derramei água no chão. No chão, hein, patrão? Já derramei.
Já derramei, sim. Já derramei no chão, no cantinho, assim. Mas eu gelei, né? Acho que tava até no começo, acho, na rádio. Porque eu tenho mania de estar sempre com a água ali. Tem que estar sempre tomando uma aguinha. Café também, mas a água é mais. E eu acho que é até legal, né? Mas Não, tem que ser da já derramei. Hoje a gente não pode levar A garrafinha. hidratação da garganta é de dentro para fora. É. Eu costumo de falar isso com a galera, até quando tem gente nova. Então, pra tua garganta tá legal, hidratação e é de dentro para fora. Não adianta essa água que tá passando na tua garganta, não. É. Tomar água, entendi. Isso aí. Essa foi a última pergunta do Quem Nunca. Tem algum comentário aí, DJ, pra gente mandar um alô pra galera? Depois a gente vê, depois também a gente vai ter a live aí e a gente vai ter os cortes de vídeo pra galera curtir aí os últimos. Quer mandar aí os alôs pra gente, DJ? Alguns comentários aí. Terezinha Martins falou que tá sentindo falta de você na... Ai, que lindo. Fala aí, DJ. Acho que não saiu no ar. A Terezinha Martins falou: estamos sentindo falta de você, querida. Oh! A Rosa Portugal falou: volta, Elisângela. E aí, ó, campanha. Valeu, Rosa! Silene Machado botou boa noite. Boa noite, Silene. Depois o Júnior vê também aí no seu Face também, depois os comentários. Depois a gente responde lá, né? Vai ficar salvo ali, a gente responde aí o pessoal que mandou. A gente dá uma olhada. A gente dá uma olhada, depois a gente vai postar também os cortes de vídeos, reels, pra galera aí, né, acompanhar aí os melhores momentos aí desse papo ponto com o Brasil, que foi muito, muito especial hoje. É muito bom quando a gente fala, né, com amigos de trabalho aí, parceiro. Isso é muito legal. E, Júnior, o convite também está aberto para galera. Já mandei convite para todo mundo da rádio, hein? Isso. Eu vou mandar para o Dili agora. O Dili para conversar com o pessoal do escritório também. É muito legal. Mandar um abraço. Vânia tá um tempão. Vânia, isso aí. E olha... Antes de trabalhar no 94, ela trabalhava no jornal Cardoso, que era no estúdio da rádio. É mesmo? Aí depois o Paulinho contratou, ela veio trabalhar na rádio com a gente. Que legal. Vânia, ó, tem história. E quando eu era ouvinte, gente, porque eu também já fui uma ouvinte, lógico, né? Eu participava muito dos programas, pedia música. A Vânia que me atendia. E eu lembro, gente, que eu ganhava tanto prêmio na rádio. Lembra aquela época que sorteava prêmios? Aqueles kits, muita coisa. Eu ligava tanto pra rádio e eu ganhava. Colecionava. E a Vânia, uma vez, ela brincou comigo. Falou: Elisângela, mas de onde você tirou tanta sorte assim, menina? Eu acho que numa semana eu ia 3 vezes na rádio buscar prêmios. E muito legal. Mas isso porque eu estava sempre ligado ali, estava sempre antenado. Sempre ouvindo rádio. E isso é muito bom. Né, pra galera aí que tá aí querendo também algum dia trabalhar, né? Você que tem um sonho. Nada melhor do que ouvir, né, Júnior? Ouvir rádio. Uma vez Paulinho falou isso comigo, foi até nessa época aí, ele falou: olha, continua ouvindo rádio. Isso é muito bom. Faz parte também. Porque é o que eu tô te falando, o espírito da rádio tem que ser absorvido. Então quem é um bom ouvinte de rádio acaba absorvendo a alma do rádio. E quando você passa a ser um profissional do rádio, você consegue colocar isso. O rádio é um veículo de verdade. DJ tá mostrando que tá quase acabando o nosso tempo também aqui. Olha, Júnior, eu agradeço, mas de coração mesmo, muito importante a sua participação aqui, tá? Fico muito feliz com isso, porque você que está há tanto tempo no rádio faz parte da minha história, sim, porque quando eu era uma ouvinte, né, eu estava ali me inspirando nos profissionais, um deles como você. Mandar um beijo para a Andréia também, que tá ligada. O pessoal aí das antigas, do Rádio Tony, essa galera aí, muito especial para mim. E eu, olha, agradeço de coração, tá? A sua participação, tá? Desejo tudo de bom aí, sucesso cada vez mais. E a gente se esbarra, a gente volta. A gente volta. Falou, a gente não falou, depois a gente tem que falar da parte publicitária aí, de algumas vezes que eu gravei os negócios pra você também, né? Exato. Isso aí, gente. A gente pode até fazer uma parte 2 depois, hein? Isso aí tá rolando uma parte 2 pra gente falar do palco, né? Da locução de palco, como você começou. Muito legal. E a parte publicitária, né? A parte publicitária, a parte do marketing aí. Júnior que atende aí a empresas, né? De toda a região, na parte também publicitária. Eu lembro que você gravou assim o Conectados Mix. De vez em quando eu uso essa vinheta, porque agora a gente mudou. Eu gravei as vinhetas pra você, eu gravei um promocional também pra você. Isso. E gravei também alguma coisa de religião. Foi a... Peraí, acho que... Ai, pensei que a luz tinha apagado. Hoje a luz aqui em Bom Jardim acabou umas 3 vezes. Aí também, né? Cordeiro também. Cordeiro também. Agora eu levei um susto aqui.
Foi pra uma rádio, web rádio, eu acho, que foi o programa religioso. Isso. Foi Sim, o Conectados exatamente. Mix. A onda é levar você à palavra de Deus, alguma coisa assim. A onda é conectar você à palavra de Deus. Eita! Viu? Tá vendo? Foi o Conectados Mix. Eu tava. Tanta coisa que eu não vou lembrar o que eu gravei. Né? Mas eu Gravei tenho ali, umas ainda coisas. tem a apresentação Elisângela Brasil, tá tudo ali. Tá guardadinho. É porque a gente trocou o nome da live, porque era Conectados Mix. Agora é o Papo.com Brasil. Aliás, eu vou pedir uma vinheta. Então depois você fala no que eu vou mandar. Viu aí, ó? Quiser alguma coisa também precisando, só falar. Viu? E quando você ouve, então, gente, aquele Conectados Mix, o programa do seu sábado à noite, é com o Júnior. Viu? Que privilégio, né? Viu? Tá vendo? Tá vendo? Júnior, quer deixar um recado aí, um abraço para essa galera? Pode ficar à Quero vontade. deixar um abraço para todo mundo que tá ligado aí, né? A sua audiência, a galera que ficou sabendo que tá aí também ligada na gente. Muito obrigado e sou muito agradecido ao espaço do rádio, está tanto tempo no rádio, né? No ar, a direção da rádio, os colegas aqui, né? Toda a equipe e esses ouvintes maravilhosos e os nossos clientes, né, Elisa? Isso. Também acreditam no nosso trabalho. Então, Isso aí. É uma galera muito especial que cada vez mais aumenta a nossa responsabilidade de ser mais verdadeiro no rádio, de trazer sempre coisas positivas. Afinal de contas, a gente está passando a informação, a gente está aprendendo e ensinando. O rádio é isso aí. Isso aí. E essa questão publicitária também, como a gente disse, toda essa credibilidade aí do rádio, né? Isso é muito importante, né? E a gente agradece, então, mais uma vez aí, o patrão também deve ter liberado esse espaço. E olha, gente, que legal que a gente está no estúdio da rádio. Tô aqui, ó. Eu tô me sentindo em casa, ó. Eu tô me sentindo aí dentro. Aí é o estúdio B, não é, Júnior? Isso, aqui é o estúdio de gravação. É o estúdio de gravação, gente. A gente fica lá, né? A gente costuma postar as coisas no estúdio A, né? Onde a gente apresenta os programas e tal. Que a galera sempre posta lá no Facebook, no Instagram. Eu ia fazer do meu estúdio, de onde eu gravo meus comerciais. Mas aí, como a luz tá meio doida, e aqui na rádio tem essa parte do suporte, né? E até ficou legal, porque ficou aparecendo ali. Gerador. Aí tá dentro do contexto também, né? Isso aí. Foi muito legal, ficou muito bacana mesmo. E ali, gente, é o estúdio B, onde grava o comercial, né? O comercial que vai pro rádio aí, ele passa por ali, ó, ali no estúdio B. O Jonathan... O sentimento que eu vou te dizer do rádio que eu tenho, eu me sinto filho, né? E me sinto irmão e pai também, porque a gente veio tudo construindo isso, né? Isso aí. A 94 tem esse carinho especial por causa disso. Exatamente. A coisa se confunde aqui, de sentimentos. Legal. Muito legal. Olha, foi um prazer imenso e ainda falar assim diretamente do estúdio da 94. Eu tô me sentindo lá dentro, gente. Aí, ó, aí é que entra a parte psicológica que eu falei. Sabe que eu tô sentindo cheiro? Tô sentindo o cheiro do estúdio. Isso aí, é que você tem intimidade com a 94. Né? Que legal. Então, ó, muito obrigada, Júnior. Olha, deixo aqui o espaço que tá aberto a todos os meus amigos aí. Já fiz convite para toda a galera. A gente já está breve aí, a gente vai estar entrevistando outros amigos também aí. Cada um contando as suas experiências, né? Como que começou, né? Tem muitos aí que não começou na época do vinil, nem na época da fita, né? O Jonathan, por exemplo, né? Jonathan, eu acho que não pegou ainda. Jonathan é mais contemporâneo. Mas a maioria da galera aqui é das antigas. A maioria, então, já... Manda bem aí o Tony, né? O pessoal lá né? Das antigas, como a Brasil aqui. E também o João é o mais novinho aí, né? O João também já está caminhando. O João é o mascotinho. Isso. Que legal. A Andréa fala que ele é o jovem aprendiz. Que bacana, viu? Mas ele fica da parte digital da rádio. Isso. Das redes sociais. Legal. Então, olha. É muito talentoso. É verdade. Bonito trabalho dele. Manda um abraço, então, para toda essa galera aí, tá? O meu abração aí para todos aí da 94. Foi um prazer imenso falar com você, ainda mais quando faz parte aí da nossa história, né? Não só da história do vinil, da história do cassete, mas quando faz parte também do nosso trabalho, da nossa história, né? Da minha história pessoal, né? Profissional. Isso é muito legal. Júnior, obrigado de coração, fica com Deus, tá? Obrigado. Manda um abraço pro Bruno. Sucesso aí pra vocês, aí dá um abraço pro João, hein? Isso, daqui a pouco eu vou te mostrar
Vou te Tem mostrar o os João meus irmãos. daqui e tem o João daí, né? Aqui Isso. tem dois. Tem o Neto, o Paulinho e tem o João que trabalha com a gente. E aí você tem o teu. Aqui também tem dois, João. Tem dois também? Dois também, é o João Vitor e o João Pedro. Só tem João. Muito sucesso para você, prosperidade. Elisângela. Muito obrigada, Júlio. abraço. Fica com Deus, tá? Obrigado Guarda pela aí na amizade linha. também. Guarda aí Oi? pra você ver os meus Joãos. Desliga não. Tá legal. Vou ficar aqui. Tchau, Valeu, tchau. gente. Um abraço, gente. Olha, sábado que vem, às 9 da noite, mais encontro marcado, tá? No papo.com Brasil. Todo mundo lá, hein? Todo mundo sábado aqui conectado. Valeu, gente. Fiquem com Deus.